Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Sistema de atualização de classificação divina. Capítulo 876, o encontro. Ao continuar sua jornada, Lin Xiu sentiu como se estivesse entrando em uma antiga floresta. As árvores ao seu redor eram enormes e tão altas que cobriam o céu. Não importa se era a grama ou as flores, todas pareciam muito maiores do que na terra. Rachadura. Lin Xiu estava sentado de pernas cruzadas no chão, cultivando e ouviu um barulho estranho vindo de seu corpo. Isso porque seu corpo estava lentamente ficando maior e mais alto. Lin Xiu finalmente abriu os olhos e se levantou. Sua altura agora era originalmente de 1,8 metros, mas agora já passou de 2 metros. Sua altura era quase a mesma do planeta Nanor. Desta forma, eu deveria ter a mesma aparência. Lin Xiu olhou para seu corpo antes de murmurar para si mesmo. Com suas habilidades agora, não foi difícil para ele mudar sua própria altura. Ele entrará nas cidades em breve e isso causaria menos problemas. De repente, houve um barulho alto e farfalhante que veio de trás. Lin Xiu virou-se na direção de onde vinha o barulho e notou uma enorme sombra. Lin Xiu franziu a testa. Ele estreitou os olhos para poder ter uma imagem mais clara. Honk. Logo ele viu que havia uma criatura enorme que parecia um javali na terra que corria em sua direção. A criatura era tão grande que parecia uma pequena montanha. Havia duas presas em ambos os lados da boca que eram extremamente afiadas. Estava vindo em direção a Lin Xiu. Lin Xiu permaneceu de pé e não se mexeu. Quando a enorme fera evoluída estava na frente dele, Lin Xiu levantou a perna e deu um bom chute na cabeça. Com on. A enorme fera evoluída pousou instantaneamente no tronco grosso atrás dela e imediatamente quebrou a árvore em duas. Onde está o porco mutante em chamas? Ao mesmo tempo, ouviu-se uma voz de homem que veio do outro lado. Quando ele olhou mais de perto, havia alguns guerreiros musculosos procurando pela fera evoluída. Está aqui. Um dos homens, que é muito mais alto que os demais, viu a fera evoluída que estava deitada no chão. Ele ficou chocado ao ver o que havia acontecido com ele. O resto deles foi em direção a isso também. O porco mutante em chamas, que era enorme, agora estava deitado no chão e chorava de dor. Seu corpo tremia incontrolavelmente e parecia que a criatura não conseguia mais se mover. Quem é você? Então, eles notaram Lin Xiu que estava em frente a eles. Eles ficaram assustados ao ver outro homem na floresta. Foi ele quem atacou o porco flamejante mutante? Um deles pareceu se lembrar de algo e olhou para Lin Xiu em estado de choque. Jovem, está aí a nossa presa. É melhor você ficar fora disso. Um deles, que usava roupas luxuosas, aproximou-se de Lin Xiu e falou de maneira hostil. Qianfeng, não diga isso. Antes que Lin Xiu pudesse reagir, uma jovem atrás deles franziu a testa e falou. Comparada com o resto deles, ela parecia um pouco menor, mas tinha pelo menos 2 metros de altura. Se fosse comparado com os padrões da Terra, ela era definitivamente uma garota muito alta. O homem chamado Qianfeng zombou ao ouvir o que a garota disse. Olá, sou Zhao Xiaoqin. A mulher caminhou em direção a Lin Xiu e sorriu. Lin Xiu. Lin Xiu respondeu a ela com um leve sorriso no rosto. Ele acabou de chegar ao planeta Nanor e ainda havia muita coisa que ele não entendia. Não era o momento certo para ele causar problemas com essas pessoas. Seria melhor se ele conseguisse algo útil deles. Você fez isso? Zhao Xiaoqin parecia curioso. Eles estavam caçando esse porco mutante em chamas. Embora eles o tenham prejudicado, eles ainda não conseguiram machucá-lo o suficiente, pois ele simplesmente caiu no chão, imóvel. Lin Xiu não falou muito e apenas acenou com a cabeça. Xiaoqin não deu ouvidos a ele. Este porco só acabou neste estado por causa dos nossos ataques. Qianfeng disse em tom frio. Está aqui. Há um pequeno corte na cabeça do porco. Outro homem já estava parado ao lado do porco mutante em chamas e seus olhos estavam fixos nele. Ele ficou em estado de choque quando viu o que havia acontecido com sua presa. Isso porque havia uma pegada amassada na testa do porco. Eles podiam até ver o crânio do porco pela mogadela. Deve-se notar que este porco flamejante mutante era uma fera evoluída de nível rei. Mesmo com sua arma mais afiada, eles ainda não conseguiram causar um ferimento aberto nela. Mas esse corte, parece que alguém deu um chute na cabeça dele. O resto dos guerreiros se reuniram em volta do porco e todos ficaram chocados também. Deixe-me ver. Zhao Xiaoqin caminhou em direção ao porco e quando viu o corte, seus olhos se arregalaram em choque. Qianfeng, por outro lado, parecia horrível. O poder daquele chute já mostrou claramente o quão poderosa a pessoa era. Lin Xiu, poderíamos ter uma negociação? Você pode vender esta fera evoluída para nós? Zhao Xiaoqin hesitou um pouco antes de perguntar a Lin Xiu. A única razão pela qual ela estava aqui era para poder pegar essa fera evoluída. Você pode ficar com isso. Lin Xiu disse com um tom monótono. Embora esta fosse uma fera evoluída de nível rei, ainda não daria muito para Lin Xiu. Pirralho. O que você pensa que está fazendo? Qianfeng ficou furioso ao olhar para Lin Xiu. O resto deles também parecia infeliz depois de ouvir o que Qianfeng havia perguntado. Esta era uma fera evoluída de nível rei. Esqueça os cristais estranhos que eles poderiam conseguir, ele ainda seria capaz de ganhar dinheiro vendendo seu corpo. No entanto, este homem estava dizendo que eles poderiam simplesmente aceitar sem dar nada em troca e eles estavam desconfiados. Você está falando sério? Zhao Xiaoqin também achava isso inacreditável, mas por alguma razão, ela não achava que Lin Xiu fosse uma pessoa má. Talvez você possa me ajudar. Lin Xiu estava se sentindo um pouco desamparado ao perguntar. O que você precisa? Zhao Xiaoqin perguntou em resposta. Ajude-me a chegar à cidade de Aoshuan. Lin Xiu afirmou.
Embora ele pudesse chegar à cidade com o mapa, a estrada à frente era sinuosa e cheia de florestas altas e densas, o que dificultava o caminho. Lin Xiu achou que era um pouco difícil chegar sozinho à cidade de Aoshuan. Cidade de Aoshuan? Você quer ir para a cidade de Aoshuan? Zhao Xiaoqin pareceu um pouco surpresa ao ouvir o que Lin Xiu queria. O que está errado? Lin Xiu estava se sentindo confuso. Nós somos da cidade de Aoshuan. Zhao Xiaoqin olhou para Lin Xiu. Pessoal, você não acha que isso é uma coincidência? Tenho a sensação de que esse pirralho já conhece nosso plano e está tentando se aproximar de nós intencionalmente. Capítulo 877. Sequestro. Ao ouvir as palavras de Qian Feng, o resto das pessoas olhou para Lin Xiu. Havia uma expressão de vigilância em seus olhos. Sob a orientação deliberada de Qian Feng, Zhao Xiaoqin também ficou um pouco hesitante. Fale, o que você está tentando fazer ao se aproximar de nós de propósito? Qian Feng olhou para Lin Xiu e continuou a falar friamente. Idiota asterisco asterisco. Lin Xiu ficou um pouco sem palavras e disse com uma voz fria. Você se atreve a me repreender. Ao ouvir as palavras de Lin Xiu, os olhos de Qian Feng se arregalaram e uma expressão de raiva incomparável apareceu em seu rosto. No momento seguinte, ele agitaria o punho e atacaria Lin Xiu. Qian Feng, pare. Quando Zhao Xiaoqin viu esta cena, a expressão em seus olhos mudou repentinamente e ele disse em voz alta. Mas Qian Feng ignorou as palavras de Zhao Xiaoqin. Agora ele tem apenas um pensamento, derrubar o homem à sua frente no chão. Ele realmente não gostava de Lin Xiu. Estrondo. Mas justamente quando seu punho estava prestes a atingir a cabeça de Lin Xiu se moveu. Ele estendeu a mão e cerrou o punho. A expressão nos olhos de Qian Feng mudou ligeiramente. Ele descobriu que o soco que deu foi realmente interrompido. Ele não conseguia se mover, cortejando a morte. Qian Feng não conseguiu retirar o punho, então de repente ficou furioso. A mão esquerda cerrou-se em punho e havia uma fonte de energia incomparavelmente aterrorizante reunida no punho. No momento seguinte, uma chama vermelha ardente irrompeu de todo o punho. Poder das artes marciais. Este punho aparentemente poderoso, no momento seguinte, avançou diretamente em direção a Lin Xiu. Estrondo. Mas a mesma coisa aconteceu novamente. Seu punho foi beliscado pela mão esquerda de Lin Xiu novamente. A terrível chama no punho também desapareceu neste momento. Como isso é possível? Os olhos de Qian Feng estavam cheios de descrença. Por quê? Porque seu soco foi pego tão facilmente por esse garoto. Maldito garoto, me deixe ir. Depois de não atacar 2 vezes seguidas, desta vez ele gritou com um pouco de raiva. Mas assim que rugiu, Lin Xiu levantou o pé e chutou o corpo para fora. Estrondo. Com um barulho alto, o corpo do homem atingiu diretamente as árvores atrás dele. Os galhos grossos foram quebrados diretamente. PFFT. Qian Feng caiu no chão e vomitou um bocado de sangue. Seus olhos se arregalaram e no momento seguinte ele desmaiou. Qual o significado disso? Os outros guerreiros também surgiram neste momento, olhando para ele com raiva no rosto. Ora, ele só tem permissão para me atacar. Não posso revidar? Lin Xiu olhou para essas pessoas e disse com escárnio. Ao ouvir as palavras de Lin Xiu, as expressões dessas pessoas mudaram ligeiramente. Era verdade que Qian Feng o atacou primeiro, mas afinal, Qian Feng fazia parte deles, então é claro que eles tiveram que lutar contra o estranho. Senhor, Lin, sinto muito, Qian Feng foi imprudente. Zhao Xiaoqin disse desculpando-se a Lin Xiu neste momento. Por que você não nos segue de volta à cidade de Aoshuan? Não há necessidade. Lin Xiu disse levemente, depois se virou e saiu. Zhao Xiaoqin olhou para a saída de Lin Xiu e quis dizer algo, mas não o fez. E ela tem uma leve sensação de perda. Senhorita Zhao, esse cara definitivamente não é uma boa pessoa. É muito provável que ele estivesse aqui de propósito e quisesse aproveitar a oportunidade para se aproximar de nós. Um dos guerreiros disse de repente depois de ver Lin Xiu partir. Sim, não sei de onde esse cara veio, senhorita Zhao, devemos matá-lo. Suficiente. O rosto de Zhao Xiaoqin ficou frio ao ouvir as palavras dessas pessoas. Quando essas pessoas viram Zhao Xiaoqin perder a paciência, elas imediatamente calaram a boca. Neste momento, Lin Xiu já havia caminhado para a frente. Como eles vieram da cidade de Aoshuan, ele só teve que seguir o caminho de onde vieram. Zizizi, ele apertou o relógio em seu braço e um som elétrico sutil saiu de repente. O dispositivo de projeção do relógio projetou rapidamente uma tela do sistema. Mas a projeção tremeu e parecia um pouco instável. Parece que foi danificado desde então. Lin Xiu disse para si mesmo um pouco desamparado. Este relógio deveria ter sido danificado quando o chefe dos caçadores de deuses estava lutando com ele. A função de mapa também parece não conseguir localizar devido a um problema com a rede de navegação. Um pouco desamparado, Lin Xiu só conseguiu desligar a projeção dos Sartvatis e continuar caminhando para o outro lado. Pegando o mapa que obteve no planeta Marquis e comparando-o, Lin Xiu teve certeza de que o caminho que seguiu estava correto. Depois de algum tempo, anoiteceu. Parado em um lugar alto e árido e olhando para longe, Lin Xiu pôde ver claramente que havia um raio de luz ali. Não há dúvida de que o lugar ao longe é a cidade. Aqui deveria ser a cidade de Aoshuan, certo? Vendo esta cena, os olhos de Lin Xiu brilharam involuntariamente. De acordo com as placas no mapa, a cidade de Aoshuan tem um local de cultivo onde muitos guerreiros vão, a Torre do Cultivo. Disse que existe ali um dispositivo especial que reúne toda a energia do universo. Isso torna a energia cósmica no ar muito rica. Portanto, os guerreiros que praticam aqui conseguirão o dobro do resultado com metade do esforço. Hora de partir. Lin Xiu respirou fundo. Existem muitas árvores neste planeta Namir e respirar também é muito confortável. Embora tenha caminhado um dia no nível de Lin Xiu, ele não sentiu nenhum cansaço. Mas assim que Lin Xiu desceu até lá, ele ouviu um farfalhar.
A voz deveria ser muito sutil, mas a audição de Lin Xiu era muito boa, então ele podia ouvir com clareza. Depois de um pouco de hesitação, Lin Xiu, que acabará de descer do pico da montanha, escondeu-se atrás de uma pedra enorme nos fundos. Essa coisa é muito pesada. Ao mesmo tempo, uma voz ofegante pôde ser ouvida. Olhando na direção da fonte do som, ele viu alguns homens de uniforme preto carregando o cadáver de uma enorme fera evoluída. Seu corpo era azul escuro, com duas grandes presas curvas. Não é o porco flamejante mutante que foi morto por ele? Seja honesto comigo, caso contrário, você será morto. Do outro lado, Zhao Xiaoqin e outros foram todos detidos por aqueles guerreiros com facas no pescoço. Foi sequestrado. Lin Xiu não pôde deixar de franzir a testa ao ver esta cena. Solte-nos. Somos membros da família Zhao na cidade de Aoshuan. Você quer morrer? Qian Feng estava originalmente zangado porque foi ferido por Lin Xiu hoje, mas quando olhou para essas pessoas, imediatamente gritou com raiva. Capítulo 878. Quem torturou quem? Ao ouvir suas palavras, o grupo de guerreiros que os detinha parou de repente. O que exatamente vocês querem? Olhando nos olhos dessas pessoas olhando para ele, a expressão de Qian Feng mudou. A família Zhao de Aoshuan Shenshen. Um dos homens carecas, mas com uma longa barba preta, olhou para Qian Feng com um sorriso estranho. Isso mesmo, está a senhorita Zhao da família Zhao. Qian Feng bufou friamente. Ele pensou que essas pessoas já estavam assustadas quando ouviram reivindicar sua identidade, então não pôde deixar de dizer friamente. As palavras estavam cheias de orgulho. A expressão de Zhao Xiaoqin mudou ligeiramente neste momento. Quando Qian Feng disse isso, é muito provável que tenha o efeito oposto. Você deve saber que essas pessoas parecem ser desesperadas. Mesmo que sua família tenha certa influência na cidade de Aoshuan, não é necessariamente que essas pessoas tenham medo. Ah, muito bom. O homem careca e de barba comprida tocou a barba neste momento e gesticulou com os olhos para um homem ao seu redor. Se vocês se conhecem, larguem a faca obedientemente e nos acompanhem de volta, talvez eu possa poupar sua humilde vida. Neste momento, Qian Feng disse com orgulho. Estrondo. Assim que Qian Feng terminou de falar, um guerreiro próximo a ele acenou com a espada na mão e cortou o pescoço de Qian Feng. Ainda orgulhoso, Qian Feng estava completamente despreparado e foi cortado diretamente no pescoço por este homem com uma espada. Estrondo. Com um som surdo, a cabeça caiu no chão, respingando sangue. Um dos guerreiros atrás de Qian Feng estava salpicado de sangue por todo o rosto. Ele arregalou os olhos e seus olhos estavam cheios de horror. Ele não achava que essas pessoas matariam se quisessem, sem mostrar piedade. Vocês são todos da família Zhao, certo? O homem careca e de barba comprida olhou para eles e disse com um sorriso estranho. Ao ouvir as palavras do homem, as expressões nos olhos dos guerreiros ao redor não puderam deixar de tremer. Suas pernas tremiam. Não nos mate. Ao ouvir as palavras do homem, uma das pernas dos guerreiros amoleceu e caiu diretamente no chão. Ele estava com muito medo de falar. Ela é descendente direta da família Zhao. Se você for até ela, poderá usá-la para obter algumas propriedades da família Zhao. Outro homem apontou para Zhao Xiaoqin e disse com o dedo trêmulo. Ao ouvir as palavras do homem, o rosto de Zhao Xiaoqin ficou vermelho. Seus olhos estavam cheios de vergonha. Ele não tinha ideia de que essas pessoas diriam tais palavras neste momento. É assim mesmo? O homem careca e de barba longa disse com um sorriso estranho no canto da boca. Que tal eu dar a vocês uma chance de viver? Ele parecia ter pensado em algo, olhou para as pessoas ao seu redor e disse levemente. Ao ouvir suas palavras, os olhos desses homens mostraram surpresa. Vocês, deem ela para mim. O careca mostrou um sorriso sombrio, apontou para Zhao Xiaoqin ali e disse. Você se atreve. Quando Zhao Xiaoqin ouviu suas palavras, seu rosto ficou pálido de repente, mas ela ainda cerrou os dentes e disse com raiva. Os homens também hesitaram neste momento. Ousar fazer tal coisa com a princesinha da família Zhao é simplesmente cortejar a morte. O povo da família Zhao definitivamente não os deixará ir. Mas se não fizerem isso agora serão mortos diretamente como Qian Feng. Senhorita Zhao, não é nossa culpa. Esses homens olharam para Zhao Xiaoqin neste momento e havia uma luz verde em seus olhos. Você, quem se atreve a... Zhao Xiaoqin também entrou em pânico neste momento. Com seu rosto pálido, a fonte de seu corpo estava prestes a ser mobilizada. Ela prefere usar sua fonte de poder para explodir do que ser contaminada por essas pessoas. Quem está aí? Nesse momento, o homem de barba comprida pareceu sentir alguma coisa. Seus olhos se arregalaram de repente e ele gritou com raiva. Com um aceno da mão direita, uma pá de vento formada pela fonte de energia carregou diretamente para a frente. Estrondo. De repente, houve um barulho alto vindo da frente. Uma enorme rocha foi cortada diretamente pela lâmina de vento que ele soltou. Neste momento, a figura de Lin Xiu também apareceu diretamente do outro lado. Quem é você? O homem de barba comprida olhou para Lin Xiu, que havia evitado sua lâmina de vento e apareceu do outro lado e disse de repente. É ele. Zhao Xiaoqin e os outros ficaram surpresos ao ver essa mudança repentina. Ela olhou para frente e encontrou a localização de Lin Xiu. Lin Xiu estreitou ligeiramente os olhos. Originalmente, ele não pretendia se intrometer nos negócios de outras pessoas. A vida dessas pessoas não tem nada a ver com ele. Ele simplesmente não esperava que a capacidade sensorial do homem de barba comprida parecesse boa e ele realmente soubesse onde estava. Transeunte. Lin Xiu estendeu as mãos e disse um pouco desamparado. Transeunte? Uma expressão estranha apareceu no rosto do homem careca de longa barba. Que transeunte, hein? Mate ele. Ele olhou para alguns de seus subordinados ao seu redor e de repente disse em voz alta. Ok. Ao ouvir as palavras do homem de barba comprida, vários de seus subordinados disseram em voz alta. Eles sorriram e caminharam em direção a Lin Xiu de diferentes direções. Deixe-me pensar. Como devo matar você? Você quer que eu desmembre seu corpo ou corte sua carne um por um?
Um dos homens olhou para Lin Xiu, lambeu os lábios e disse. Seus olhos estavam cheios de intenção de matar. Acho melhor dividir a cabeça desse garoto ao meio. Neste momento, um homem segurando uma espada enorme zombou e avançou em direção a Lin Xiu. A espada enorme e afiada estava prestes a partir a cabeça de Lin Xiu ao meio. Mas neste momento crítico, um som nítido soou. Droga! A espada em sua mão se partiu em duas metades. E no momento seguinte, a cabeça do homem que segurava a espada explodiu em duas metades. Exatamente como ele acabou de dizer, mas não foi Lin Xiu quem teve a cabeça dividida ao meio. Era ele. Como pode ser? Os outros dois homens que vieram por trás queriam matar Lin Xiu. Seus olhos se arregalaram neste momento e estavam cheios de descrença. Naquele momento eles nem sabiam o que aconteceu. Senhor, Lin, salve-me. Zhao Xiaoqin ficou surpreso ao ver essa cena e disse rapidamente. Capítulo 879. A recompensa é uma carta de habilidade de nível sagrado. O que eu ganho? Lin Xiu ergueu as sobrancelhas ao ouvir as palavras de Zhao Xiaoqin e disse levemente. Ele não é um santo que salvaria alguém. Ao ouvir as palavras de Lin Xiu, a expressão de Zhao Xiaoqin mudou ligeiramente. Cartão de habilidade roxo ouro, eu lhe darei o cartão de habilidade roxo ouro. No entanto, ela ainda respondeu rapidamente e disse em voz alta. Ela não sabia qual era a força específica de Lin Xiu, mas de acordo com a força que Lin Xiu demonstrou antes, Lin Xiu é muito forte. Não quero. Lin Xiu balançou a cabeça e disse. Você nem quer a carta de habilidade roxo ouro. Zhao Xiaoqin ficou surpreso. Você deve saber que a carta de habilidade ouro roxo também é uma carta de habilidade muito apreciada e não pode ser vista em todos os lugares. Rapaz, você está cortejando a morte. Embora os outros dois homens estivessem assustados com a cena agora há pouco, eles ainda reagiram rapidamente neste momento. A fonte de força do corpo é mobilizada. Eles rapidamente o liberaram e formaram uma esfera para proteger seus corpos. Antes que Lin Xiu pudesse fazer qualquer movimento, eles continuaram a atacar Lin Xiu. Lin Xiu parecia muito jovem, eles não acreditavam que com os dois atacando juntos em estado de esfera, eles não seriam capazes de matar Lin Xiu. Lin Xiu ergueu as sobrancelhas enquanto observava os dois homens desdobrarem uma esfera e atacarem em direção a ele. Assim como os dois seguravam as armas nas mãos e estavam prestes a atacar Lin Xiu, uma esfera azul escura apareceu instantaneamente no corpo de Lin Xiu. Era como se uma chama azul escura cercasse o corpo de Lin Xiu. Estrondo. As armas dos dois homens atacaram instantaneamente a esfera azul escura que Lin Xiu desdobrou. Estrondo. Aqueles fogos infernais azuis escuros foram instantaneamente tingidos em seus corpos por causa da colisão de suas armas. Seus corpos, num instante, foram diretamente queimados pelo fogo do inferno e aniquilados. Restaram apenas ossos. Já era tarde e tudo aconteceu muito rápido. Isso só aconteceu em um instante e a esfera que Lin Xiu desdobrou foi instantaneamente retraída, como se nunca tivesse aparecido antes. Zhao Xiaoqin arregalou os olhos neste momento, seus olhos cheios de descrença. A força desse grupo de pessoas era bastante alta, caso contrário ela não seria pega por essas pessoas. Mas o que ele não esperava era que essas pessoas que tentaram lidar com Lin Xiu fossem como uma criança de 5 anos tentando atacar um adulto. Em um instante, eles foram mortos diretamente. As pupilas dos olhos do homem de barba comprida também diminuíram ligeiramente. Um rei guerreiro de alto nível como ele naquele momento temia instintivamente o poder demonstrado por Lin Xiu. Quem é você? A expressão do homem de barba comprida também tornou-se cautelosa neste momento. Sendo tão jovem e possuindo tanta força, ele poderia ser descendente de alguma grande família? O que mais? Lin Xiu ignorou as palavras do homem de barba comprida e continuou a falar com Zhao Xiaoqin. Zhao Xiaoqin ficou surpresa, mas neste momento ela também parecia um pouco hesitante. Ela realmente não conseguia pensar em mais nada se ele não gostasse da carta de habilidade de nível ouro roxo. Outro que não seja. Se não, tchau. Lin Xiu disse levemente, segurando a lança Darked na mão. Ele estava prestes a se virar e sair. Espere. Vendo esta cena, Zhao Xiaoqin disse rapidamente. Imediatamente ela ficou um pouco deprimida. Ela era bonita e pertencia à família Zhao. Como essa pessoa poderia não saber ser terna com ela? No entanto, se Lin Xiu partisse agora, estava claro qual seria o seu destino. Pensando nisso, ela sentiu um arrepio na espinha. Nível sagrado. Vou te dar uma carta de habilidade de nível sagrado. Negócio. Ao ouvir suas palavras, as pupilas dos olhos de Lin Xiu encolheram ligeiramente. Ele nunca viu uma carta de habilidade de nível sagrado. Embora ele não soubesse se o que Zhao Xiaoqin disse era verdade ou não, foi o suficiente para mudar a expressão de Lin Xiu. Rapaz, você sabe, quem você está ofendendo agora? Tome cuidado. O rosto do homem de barba comprida ficou sombrio neste momento. Olhando para Lin Xiu, ele disse friamente. Nesse momento, seus subordinados também tinham uma expressão feroz, olhando para Lin Xiu não muito longe. Então vocês sabem quem eu sou? Lin Xiu mostrou um sorriso estranho no canto da boca e depois disse levemente. O homem de barba comprida se assustou, olhando para Lin Xiu, mas descobriu que não se lembrava do homem à sua frente. Usando todos esses truques, vamos matá-lo juntos, matá-lo. Ele disse um pouco irritado. Um jovem, por mais poderoso que seja, ainda pode ser morto. Neste momento, todos os 20 subordinados correram em direção a Lin Xiu. Por causa das lições aprendidas agora, quando eles saíram correndo, todos desdobraram diretamente sua esfera para proteger seus corpos. Tome cuidado. Olhando para esta cena, a expressão nos olhos de Zhao Xiaoqin não pôde deixar de mudar ligeiramente. Mesmo um guerreiro poderoso se sentiria exausto ao enfrentar os ataques de tantos guerreiros. Além disso, a força desses guerreiros não é nada baixa. Mas Lin Xiu ainda está parado ali, sem mostrar sinais de movimento. Era como se ele estivesse com medo. Uau, uau.
Mas no momento em que essas pessoas se aproximaram, o corpo de Lin Xiu pareceu se transformar em milhares de sombras que iam e vinham, acompanhadas por flechas de luz fria. Os corpos dessas pessoas também pareciam estar presos no lugar neste momento. O que aconteceu? Vendo esta cena, as pupilas do homem de barba comprida encolheram ligeiramente. Bang, bang, bang. Antes que ele pudesse voltar a si, os corpos desses cerca de 20 guerreiros explodiram, transformados em pedaços de carne e sangue. Foi sangrento. Morto, morto. Aqueles guerreiros que haviam seguido Zhao Xiaoqing antes também tremiam ligeiramente agora. Eles nunca imaginaram que a força de Lin Xiu seria tão poderosa. Além do medo, também se sentiram um pouco irritados e arrependidos. Se ele não tivesse ouvido o encanto de Qian Feng antes, Lin Xiu estaria com eles. Eles não serão pegos por essas pessoas. Embora Zhao Xiaoqing estivesse em choque neste momento, havia surpresa em seus olhos. Lin Xiu é realmente tão poderoso. O rosto do homem de barba comprida ficou extremamente feio. No momento seguinte, ele pareceu pensar em algo e correu em direção a Zhao Xiaoqing. Sovosh, a espada que ele segurava na mão repousava diretamente no pescoço de Zhao Xiaoqing. Chegue mais perto e eu vou matá-la. O careca de barba comprida olhou para Lin Xiu ali e gritou bem alto. Quando Lin Xiu viu esta cena, ele imediatamente ergueu as sobrancelhas. Mate ela. Ao ouvir as palavras de Lin Xiu, os olhos de Zhao Xiaoqing se arregalaram. O careca de barba comprida também tremia nesse momento. De qualquer forma, não tenho nada a ver com ela. Os cantos da boca de Lin Xiu se curvaram em um arco estranho, e então lentamente continuaram a caminhar em direção a ele. Capítulo 880. Morto em segundos. Os olhos do homem careca e barbudo se arregalaram neste momento. Assim que a espada em sua mão exerceu um pouco de força, uma mancha de sangue apareceu instantaneamente no pescoço de Zhao Xiaoqing. Mas Lin Xiu ainda caminhou lentamente em sua direção, sem nenhum sinal de que iria parar, e o careca de longa barba olhou nos olhos de Lin Xiu. Ele descobriu que não havia hesitação em seus olhos, como se não se importasse com a vida ou morte de Zhao Xiaoqing. Se você chegar mais perto, eu vou matá-la. O careca de longa barba gritou alto neste momento. Ele parecia um pouco louco. Mate ela. Lin Xiu disse com um sorriso estranho. No momento seguinte, seu corpo se moveu e correu em sua direção. Os olhos de Zhao Xiaoqing se arregalaram, como se sentisse que sua cabeça estava prestes a ser decepada por um homem careca e de longa barba. Mas, neste momento, o homem careca e de longa barba de repente empurrou o corpo de Zhao Xiaoqing para longe. Segurando a espada na mão, ele atacou Lin Xiu. Caramba! Sua espada colidiu com a lança de Lin Xiu e um barulho alto irrompeu de repente. O homem de barba comprida sentiu uma força enorme e todo o seu corpo voou. Depois de voar por uma longa distância, ele pisou firmemente no chão e estabilizou seu corpo. Mas a mão que segurava a espada já estava um pouco dormente. O entorpecimento causado pelo impacto da força poderosa agora há pouco. Quem diabos é você? O homem careca e de longa barba levantou de repente a cabeça, olhou para Lin Xiu não muito longe e rugiu alto. Esse tipo de força é muito poderoso. Carta de habilidade de nível sagrado, certo? Lin Xiu ignorou suas palavras, olhando para Zhao Xiaoqing, que foi jogado no chão. Zhao Xiaoqing, que estava no chão, estava sem fôlego neste momento. Ela até ignorou o formigamento no pescoço. Agora mesmo, ela pensou que seria decapitada diretamente pelo homem careca de longa barba. Matar, matá-lo. Neste momento, Zhao Xiaoqing disse em voz alta como se estivesse falando sozinho, cortejando a morte. O careca de longa barba olhou para a cena e não pôde deixar de rugir. A fonte de força de todo o seu corpo explodiu neste momento. Um padrão verde apareceu em sua testa e todo o chão tremeu loucamente. Bum, bum, bum. No momento seguinte, parece haver algo no chão que está prestes a inchar. Bang, bang, bang. Um grande número de lanças rochosas, perfuradas diretamente do chão. O que? Os guerreiros que seguiram Zhao Xiaoqing antes ficaram atordoados e seus corpos foram diretamente penetrados enquanto soltavam um som de lamento. Lin Xiu ergueu a mão, ergueu Zhao Xiaoqing e jogou-o diretamente para o outro lado, e seu corpo correu em direção ao homem de barba comprida. Uau, uau. As lanças de pedra no chão continuavam atacando neste momento. Mas a velocidade de Lin Xiu era muito rápida. Essas lanças de rocha perfuradas no chão não tinham como esfaquear Lin Xiu. Sem falar que penetrou no corpo de Lin Xiu. O que? O homem de barba comprida rugiu e a espada em sua mão de repente reuniu uma grande quantidade de luz branca. Tudo isso é fonte de força. Com toda a força da fonte reunida na espada, a energia de sua espada também atingiu um nível extremamente assustador. Golpe fatal avançado. Olhando para Lin Xiu que correu, ele cerrou os dentes e os músculos de todo o corpo pareciam ter vasos sanguíneos salientes. Com um aceno de espada no ar, um grupo de energia branca como uma enorme serra circular avançou diretamente. Sovosh. No ar, parece haver um som de quebra de ar. Essa habilidade parece ser capaz de destruir o espaço. Vendo esta cena, Lin Xiu bufou friamente, e a lança Dark Edge em sua mão instantaneamente se transformou em vidro ametista. Parece muito brilhante. A lança Dark Edge que ele segurava cortou diretamente o poder da habilidade que girava como uma serra circular, cortejando a morte. O homem de barba comprida rugiu imediatamente ao ver esta cena. Com suas habilidades, até uma montanha pode ser facilmente cortada ao meio. O desejo de Lin Xiu de usar uma arma para resistir é simplesmente um sonho tolo. Mas algo chocante aconteceu no momento seguinte. Ele viu que Lin Xiu estava segurando uma lança Dark Edge que parecia esmalte de ametista e quebrou o poder da habilidade com um único tiro. Como pode ser? O homem de barba comprida que viu esta cena arregalou os olhos e seus olhos estavam cheios de descrença. Essa era a habilidade da qual ele mais se orgulhava e foi quebrada tão facilmente. E depois de quebrar sua habilidade, os movimentos de Lin Xiu não pararam. Ele avançou diretamente em sua direção.
O homem de barba comprida viu apenas uma luz fria passar, e a longa lança apareceu na sua frente. Estrondo. A esfera que o homem de barba longa desdobrou foi diretamente esfaqueada e explodiu neste momento. A ponta afiada da lança Dark Edge também penetrou em sua cabeça. O careca de longa barba arregalou os olhos, como se nem soubesse como morreu. Com o movimento da mão direita de Lin Xiu, a lança foi retirada e seu corpo caiu diretamente no chão. Neste ponto, todas essas pessoas foram exterminadas por Lin Xiu. Vamos! Com o canto do olho, ele olhou para o outro lado, olhando para Zhao Xiaoqing que estava deitado do outro lado. Lin Xiu disse levemente. Então ele caminhou na outra direção sem olhar para trás. Zhao Xiaoqing ainda estava em choque agora, mas quando ouviu as palavras de Lin Xiu, ela voltou a si. Olhando para os cadáveres no chão, ela de repente sentiu uma sensação de medo. Se Lin Xiu não estivesse aqui agora, as consequências teriam sido inimagináveis. Mas a força desse Lin Xiu é realmente assustadora. Neste breve momento, todos esses guerreiros foram mortos. Você deve saber que a força do homem de barba longa deve ser a de um guerreiro de alto nível do rei guerreiro. Entre os guerreiros do rei, ele também tem uma existência de alto nível. Sob o ataque de Lin Xiu, ele não conseguiu aguentar nem por alguns segundos. Espere por mim. Neste momento, vendo Lin Xiu caminhando diretamente para o outro lado, Zhao Xiaoqing bateu os pés e quis correr para frente. Agora mesmo, você queria que aquele careca me matasse, hein? Zhao Xiaoqing o perseguiu, caminhou ao lado de Lin Xiu e disse com raiva. O careca se tornou refém, mas Lin Xiu não parecia se importar com sua vida ou morte. Ele não vai matar você. Lin Xiu balançou a cabeça e disse levemente. Por que você acha isso se ele realmente me matou? Então não poderei obter uma carta de habilidade de nível sagrado, certo? Lin Xiu disse com um leve sorriso. Zhao Xiaoqing bufou friamente neste momento, sentindo-se um pouco infeliz por dentro. Essa pessoa realmente não sabe como mostrar ternura pelas garotas. Capítulo 881. Pegando a carta de habilidade de nível sagrado. Vá por este caminho. Zhao Xiaoqing caminhou na frente de Lin Xiu neste momento, então apontou para o caminho a seguir e disse. Ao vê-la andando na frente, Lin Xiu não falou muito. Existe realmente uma carta de habilidade de nível sagrado? Lin Xiu ainda não estava convencido. Mas não importa o que aconteça, é melhor ele ir primeiro para a cidade de Aoshuan. Zhao Xiaoqing avançou enquanto tocava o ferimento em seu pescoço. A ferida não é profunda e graças à sua poderosa capacidade de cura, o sangramento parou. É apenas um pouco de dor quando tocado. Pelo canto do olho, ela olhou para trás. Ela viu que Lin Xiu ainda estava passeando sem pressa. Zhao Xiaoqing não pôde deixar de bater os pés secretamente e depois deu alguns passos mais rápido. Lin Xiu não disse uma palavra ao longo do caminho, apenas seguiu seus passos. Depois de cerca de 2 ou 3 horas, Lin Xiu avistou uma enorme cidade ao longe. Os edifícios de toda a cidade parecem brancos e translúcidos. Olhando de longe, parece uma cidade coberta de neve e gelo. Esta é a cidade de Aoshuan? Lin Xiu estreitou ligeiramente os olhos e disse. Isso mesmo. Zhao Xiaoqing assentiu. Depois de chegar à cidade de Aoshuan, Zhao Xiaoqing também ficou obviamente aliviado. Quantas coisas aconteceram antes, isso realmente a deixou um pouco assustada. Andar. Lin Xiu disse levemente, carregando sua lança Dark Edge nas costas e caminhou diretamente para dentro. A área anterior ainda estava bastante quente, mas depois de vir aqui, Lin Xiu sentiu que a temperatura havia caído significativamente. Ao se aproximar, descobriu que o solo ao redor estava coberto de gelo. Zhao Xiaoqing também pareceu sentir frio neste momento e apertou apressadamente um botão em seu uniforme de batalha. Didi. Com um som estranho, o dispositivo de aquecimento do traje de batalha foi ativado. Zhao Xiaoqing, que tremia um pouco de frio, de repente sentiu uma onda de calor. Ele olhou para Lin Xiu e descobriu que Lin Xiu estava vestindo roupas muito finas e não usava uniforme de batalha, mas parecia não ter medo do frio. Você não tem medo do frio? Zhao Xiaoqing não pôde deixar de dizer neste momento. A temperatura desta cidade de Aoshuan está congelando até os ossos. Mesmo os guerreiros de alto nível se sentirão desconfortáveis se permanecerem neste lugar o tempo todo. Mas o que é intrigante é que Lin Xiu parece não ter absolutamente nada. Mesmo um guerreiro do nível de guerreiro rei não pode ignorar tanto as mudanças de temperatura, certo? Lin Xiu olhou para ela e disse levemente, vá, traga-me o cartão de habilidade. Neste momento, Zhao Xiaoqing lançou a Lin Xiu um olhar feroz. Então caminhou rapidamente para frente. No portão da cidade de Aoshuan, há vários guerreiros guardando-a. Olá, senhorita Zhao. Esses guardas pareciam conhecer Zhao Xiaoqing e disseram respeitosamente a Zhao Xiaoqing. Hein? Zhao Xiaoqing assentiu levemente e gesticulou para Lin Xiu com os olhos. Lin Xiu não hesitou e entrou diretamente. Parece que você ainda tem algum status nesta cidade de Aoshuan. Lin Xiu disse levemente ao entrar. Claro, sou da família Zhao. Ao ouvir as palavras de Lin Xiu, Zhao Xiaoqing disse com grande orgulho. Tudo bem, carta de habilidade. Lin Xiu disse levemente. Zhao Xiaoqing, que inicialmente ficou tão orgulhoso, olhou para Lin Xiu como se ela fosse um gato que tivesse sido pisoteado no rabo. Depois de entrar na cidade de Aoshuan, Lin Xiu ainda estava um pouco emocionado. Esta cidade de Aoshuan é completamente diferente da Terra, tanto em termos de escala arquitetônica quanto de estilos arquitetônicos. As coisas aqui parecem ser vários níveis superiores à tecnologia da Terra, não, à tecnologia do planeta Marquis. Parece haver uma rede especial de teletransporte eletrônico não muito longe e há poucos veículos. Muitos guerreiros saíram dessas matrizes fixas de teletransporte eletrônico. Esse tipo de coisa parece substituir os meios de transporte tradicionais. Você nem viu a matriz de teletransporte, não é? Zhao Xiaoqing olhou para Lin Xiu olhando para lá e disse de repente por curiosidade. Cartão de habilidade. Você pode parar de dizer a palavra carta de habilidade o tempo todo? As bochechas de Zhao Xiaoqing estavam cheias de raiva. Por que essa pessoa fica olhando para a carta de habilidade?
Você não tem, certo? Lin Xiu olhou para ela e disse em voz alta. Claro, claro que sim. Ao Xiaoqing disse com pouca confiança. Deixe-me dizer, se você não conseguir obter uma carta de habilidade de nível sagrado, então você sabe as consequências. Lin Xiu olhou para Zhao Xiaoqing e disse levemente. Depois de ser observado pelos olhos de Lin Xiu, Zhao Xiaoqing de repente sentiu um arrepio. Isso fez suas costas ficarem frias e ela não pôde deixar de tremer. Eu vou dar para você. Zhao Xiaoqing disse com a voz trêmula. Os olhos deste homem são tão assustadores. Ele seguiu Zhao Xiaoqing até a frente. Na rua, havia muita gente olhando para eles. Não há nada de especial em Lin Xiu. Provavelmente é por causa de Zhao Xiaoqing que essas pessoas estão curiosas sobre a origem de Lin Xiu. Ei, Zhao Xiaoqing, por que você ficou com um homem? Bem na esquina em frente, havia um homem com roupas luxuosas parado ali, bloqueando o caminho de Lin Xiu e Zhao Xiaoqing. Yan Kuan? Zhao Xiaoqing olhou para ele franzindo ligeiramente a testa. Parecia haver uma pitada de desgosto em seus olhos. Acontece que você tem bastante apetite, né? Você prefere garotos bonitos? Yan Kuan disse com uma expressão ruim no rosto. Ele tem perseguido Zhao Xiaoqing, mas Zhao Xiaoqing o ignorou. Hoje, Zhao Xiaoqing caminhou abertamente na rua com um homem bonito, o que fez Yan Kuan sentir que havia perdido prestígio. E esse homem obviamente não é membro de nenhuma grande família da cidade de Aoshuan, como uma pessoa comum que parece um pouco mais bonita. Vá embora. Zhao Xiaoqing olhou para Yan Kuan e gritou friamente com um rosto sombrio. Os olhos sombrios de Yan Kuan olharam para Lin Xiu e Zhao Xiaoqing e depois caminharam diretamente para o outro lado. Apenas uma pessoa hipócrita, não preste atenção nele. Zhao Xiaoqing observou Yan Kuan sair e falou com Lin Xiu. Lin Xiu estendeu as mãos e disse que não importava. O cartão de habilidade de nível sagrado está no meu clã. Você realmente quer obtê-lo? Quando Zhao Xiaoqing estava caminhando, ela parou de repente, olhou para Lin Xiu e disse em voz alta. Havia um toque de astúcia em seus olhos. Certamente. Lin Xiu disse com uma expressão inexpressiva. A partir do momento em que entrou, Lin Xiu começou a observar a força dos guerreiros ao seu redor. Ele percebeu isso com cuidado e descobriu que os guerreiros ao seu redor tinham o nível mais baixo de força de um mestre guerreiro. A força geral de um guerreiro é de fato muito mais forte do que na Terra. Um pouco mais à frente. Capítulo 882, Pagode de 9 andares da família Zhao. Zhao Xiaoqing conduziu Lin Xiu para a frente. Logo, Lin Xiu pôde ver claramente que havia uma enorme mansão à sua frente. Acima do portão estava escrito em grandes caracteres de caligrafia, Família Zhao. A carta de habilidade de nível sagrado que você deseja está dentro. Ao Xiaoqing disse em voz alta. Lin Xiu não tinha nenhuma expressão no rosto neste momento e entrou diretamente com Zhao Xiaoqing. HMPH. Veja o que acontece com você mais tarde. Vendo que Lin Xiu ainda estava calmo, Zhao Xiaoqing disse secretamente em seu coração. Senhorita Zhao? Onde você esteve? Procurei por você o dia todo e não consegui te encontrar. Assim que ela entrou, um velho vestido com aparência de governanta simplesmente saiu. Olhando para Zhao Xiaoqing, ele disse ansiosamente. Nada, apenas fui caçar com um grupo de aventureiros. Zhao Xiaoqing mostrou a língua de brincadeira e disse. Você tem que contar ao tio Fu da próxima vez, senão não poderei explicar ao mestre se algo acontecer. O velho sussurrou para Zhao Xiaoqing neste momento. Entendido. Zhao Xiaoqing estava um pouco desamparado. Isso é. Tio Fu só percebeu nessa hora que havia um homem ao lado de Zhao Xiaoqing. Foi a primeira vez que ele viu Zhao Xiaoqing trazer um homem de volta e tinha uma expressão de descrença nos olhos. Ele está aqui para pegar aquela carta de habilidade. Ao Xiaoqing hesitou um pouco e depois disse em voz alta. Tio Fu olhou para Lin Xiu e depois mostrou uma expressão estranha. Vendo a expressão do Tio Fu, Lin Xiu não pôde deixar de ficar atordoado. Será que há algo estranho nisso? Ok, Tio Fu, vá fazer seu trabalho primeiro, vou levá-lo lá primeiro. Zhao Xiaoqing empurrou o Tio Fu neste momento. Claro, claro. Tio Fu disse desamparado. Depois de assistir a partida do Tio Fu, Zhao Xiaoqing virou-se para Lin Xiu. Vamos até lá. Lin Xiu acenou com a cabeça ligeiramente. Vendo Lin Xiu ainda sem expressão, Zhao Xiaoqing sentiu-se um pouco deprimido. Por que ele não se sente confuso ou deprimido? A família Zhao cobre uma grande área. Depois de caminhar uma longa distância, há uma enorme torre de 9 andares na frente. Há um enorme portão de pedra sob a torre, e 2 enormes demônios estão esculpidos nos lados esquerdo e direito do portão de pedra. Os olhos do demônio pareciam estar fixos na pessoa que se aproximava e parecia um pouco assustador. Droga, isso é muito difícil. E sob esta torre, há vários guerreiros que estão tentando abrir a porta de pedra. Mas não importa o quanto tentassem, a porta não parecia se mover. A carta de habilidade que você deseja está no topo. Zhao Xiaoqing ficou aqui e apontou para o 9º andar da torre de 9 andares. O pagode de 9 andares da família Zhao tem um cartão de habilidade de nível sagrado no último andar. Somente aqueles que passarem no teste do pagode de 9 andares poderão obtê-lo. Mas depois de tantos anos, ninguém jamais entendeu. Você está brincando comigo? Lin Xiu estreitou os olhos e disse levemente. Olhando nos olhos de Lin Xiu, embora Zhao Xiaoqing estivesse um pouco assustada, ela ainda ergueu o peito e disse. Eu pretendia lhe dar uma carta de habilidade de nível sagrado, mas você só pode obtê-la sozinho. Eu não disse que entregaria a você pessoalmente. Zhao Xiaoqing questiona. Você tem certeza de que quer que eu mesmo leve? Lin Xiu disse com os olhos semicerrados. Existe realmente uma carta de habilidade de nível sagrado. Está nisso. Se você conseguirá ou não, depende da sua própria habilidade. Ao Xiaoqing estendeu as mãos, fingindo estar indefeso. HMPH. Como pode ser tão fácil conseguir uma carta de habilidade de nível sagrado? E para Lin Xiu, um cara que sempre foi inexpressivo, ela queria ver Lin Xiu parecendo deprimido. Mas o que foi diferente do que ela havia imaginado foi que Lin Xiu olhou para o pagode de 9 andares neste momento e caminhou diretamente até lá.
Zhao Xiaoqing ficou surpreso por um momento, mas não esperava que Lin Xiu não perguntasse nada, apenas caminhou até lá. Quão pesada é esta porta? Os músculos de todo o corpo de um homem de meia-idade incharam e a fonte de força de seu corpo também foi usada ao extremo. Mas mesmo assim ainda não há como abrir a porta de pedra. HMPH, saia do caminho. Esta carta de habilidade pertence a mim, Pang HU. Ao mesmo tempo, um guerreiro com um corpo enorme e músculos assustadores se aproximou, empurrou o homem e ficou na frente do portão de pedra. É Pang HU? Pang HU está aqui? Quando alguns guerreiros ao redor viram esta cena, seus olhos ficaram cheios de choque. Pang HU, um personagem rei guerreiro com uma força física muito poderosa. Muitos guerreiros ao redor pareceram muito surpresos ao ver sua aparência. O guerreiro que foi empurrado por Pang HU estava prestes a ficar com raiva, mas quando viu que era Pang HU, todos recuaram com raiva. Pang HU olhou para o portão de pedra do pagode de 9 andares e bufou friamente, toda a fonte de energia de seu corpo reunida em suas mãos. Um par de braços enormes e musculosos, neste momento, estava coberto por uma camada de energia azul translúcida. Esta é a força da fonte materializada. Somente quando a fonte de energia é extremamente forte, ela pode ser vista claramente a olho nu. Abrir. Assim que ele pisou no chão, todo o chão pareceu vibrar. Ele bateu na porta de pedra com as palmas das mãos, soltou um rugido baixo e empurrou a porta de pedra lentamente. Cacarejo. Com a força de suas mãos, a porta de pedra foi aberta e ao ser aberta lentamente, ouviu-se um som estranho. Está aberto. Quando os outros viram esta cena, seus olhos se arregalaram. Como esperado de Pang HU, ele é realmente incrível. Quando os outros viram essa cena, eles também disseram um pouco entusiasmados. Porque desde agora, tantas pessoas, ninguém foi capaz de abrir este portão de pedra. Mas agora Pang HU abriu diretamente, o que chocou muitas pessoas. Vendo que o portão de pedra estava sendo cada vez mais aberto, Pang HU continuou a rugir, e toda a pessoa entrou correndo quando o portão de pedra abriu uma lacuna apenas o suficiente para acomodá-lo. Estrondo. Assim que seus homens entraram correndo, o portão de pedra retornou instantaneamente à sua posição original e fechou, e um barulho alto irrompeu. Entrei. Pang HU realmente entrou. Parece que esta carta de habilidade de nível sagrado será obtida por Pang HU. Alguns dos guerreiros vizinhos ficaram chocados neste momento. Não é tão fácil. Entrar pela porta é apenas o mais básico. No interior, existem 9 níveis de desafios. O guerreiro que não abriu o portão de pedra sentou-se no chão ao lado dele e disse com um bufo frio. Bang, bang, bang. Ao mesmo tempo, dentro da torre de 9 andares, parecia ouvir um som de luta. Esses guerreiros querem ver, mas não há janelas neste andar, então eles não podem ver o que está acontecendo lá dentro. Estrondo. Não demorou muito para que uma janela do segundo andar se abrisse e uma figura enorme desceu diretamente da janela de pedra. Capítulo 883. Todos chocados. Estrondo. Com um barulho alto, podia-se ver claramente um homem caindo sob a torre de 9 andares. Olhando mais de perto, descobriu que o homem era Pang HU. Pang HU? Quando alguns guerreiros viram esta cena, seus olhos se arregalaram. Porque a pessoa que caiu do segundo andar do pagode de 9 andares é, sem dúvida, o Pang HU agora há pouco. Os olhos de Pang HU se arregalaram e sangue jorrou de sua boca. Há muitas feridas no corpo robusto, do tamanho de uma colina. Essas feridas são enormes e parecem ter sido mordidas por algum animal. O que diabos Pang HU encontrou? Quando alguns guerreiros viram esta cena, não puderam deixar de cobrir a boca. A expressão de Pang HU estava cheia de horror, como se ele tivesse encontrado algo terrível antes de morrer. Cartas de habilidade de nível sagrado são extremamente atraentes para todos, mas nunca ouvi falar de ninguém que pudesse chegar ao topo. Disse que até um guerreiro respeitado chegou ao 8º andar uma vez. Quando os guerreiros ao redor viram esta cena, não puderam deixar de suspirar. Alguns guerreiros que originalmente queriam entrar na torre de 9 andares agora sentem que não há esperança. Você viu isso? Zhao Xiaoqing disse com orgulho a Lin Xiu neste momento. Este pagode de 9 andares foi construído pelos nossos ancestrais da família Zhao. Aqueles com força podem obter as cartas de habilidade de nível sagrado deixadas pelos nossos ancestrais da família Zhao. Mas você também viu que pessoas que não são fortes o suficiente acabarão assim. Enquanto falavas, Zhao Xiaoqing observou a expressão de Lin Xiu. Originalmente, ela pensava que Lin Xiu ficaria com medo, mas o que ela não esperava era que Lin Xiu ainda estivesse tão calmo quanto o vento e o vento, sem nenhum medo. HNG. Você saberá como é incrível mais tarde. Zhao Xiaoqing pensou consigo mesma. Quando Lin Xiu não consegue nem abrir o portão de pedra, ela deve rir dele. Alguns guerreiros ao redor balançaram a cabeça neste momento e estavam prestes a partir. Nesse momento, ao ver Lin Xiu se aproximando, uma expressão curiosa apareceu em seus olhos. Porque Lin Xiu era muito jovem e usava um casaco longo comum. Além de ser muito bonito e ter um temperamento especial, ele parecia um guerreiro comum. Ele definitivamente não era tão bom quanto Pang HU. Ele pode nem conseguir abrir o portão de pedra. Quando essas pessoas pensaram sobre isso, não puderam deixar de zombar dos cantos da boca. No entanto, Lin Xiu ignorou essas pessoas e caminhou com a lança da Arcade nas costas. O primeiro portão deste pagode de 9 andares é um enorme portão de pedra. A estátua no portão de pedra é como 2 demônios guardando o portão, e eles pareciam reais. Não sei quantas toneladas pesa esta porta. É mais fácil falar do que fazer para abri-lo. Quando alguns guerreiros viram que Lin Xiu parecia prestes a empurrar a porta, não puderam deixar de mostrar um sorriso de escárnio.
Acho que ele está aqui para se divertir. O resto dos guerreiros não pôde deixar de mostrar um sorriso brincalhão. Mesmo Zhao Xiaoqin, que tinha visto a força formidável de Lin Xiu, não acreditava que Lin Xiu pudesse abrir a porta de pedra. Lin Xiu olhou para o portão de pedra, seus olhos se estreitaram ligeiramente e toda a força de seu corpo se reuniu em suas mãos. Depois de atingir o nível de guerreiro respeitado, a força de Lin Xiu tornou-se extremamente poderosa. A fonte de poder não é comparável à dos guerreiros comuns. Depois de respirar fundo, Lin Xiu flexionou as mãos. Eles respectivamente pressionaram esta porta de pedra. Hahaha, eu sabia que esse garoto não consegue abrir. TSK, vamos descer, não perca seu tempo. Vendo essa cena, essas pessoas não puderam deixar de rir, mas logo seu sorriso parou. Porque neste momento, este portão de pedra foi lentamente aberto. Como isso é possível? Aqueles guerreiros que ainda estavam zombando agora, seus olhos se arregalaram neste momento. Ambos os olhos estavam cheios de descrença. Estrondo. Enquanto Lin Xiu continuava a usar as mãos violentamente, as duas portas de pedra foram completamente abertas. Ao contrário de Pang Gao, que abriu até a metade, Lin Xiu abriu completamente. Isso é falso? Ao Xiaoqin planejou originalmente rir de Lin Xiu, mas quando viu a cena atual, seus olhos estavam arregalados e redondos. Este portão de pedra não é um portão de pedra comum, é feito de materiais especiais e seu peso é inimaginável. Então, apenas abrir o portão de pedra deixou muitos guerreiros desanimados. Mas Lin Xiu afastou isso tão facilmente. Lin Xiu entrou sem qualquer hesitação. Estrondo. Quando Lin Xiu entrou no pagode de 9 andares, o enorme portão de pedra fechou-se num instante. Isto é impossível. Um guerreiro que estava zombando de Lin Xiu agora há pouco, apressou-se neste momento e estendeu a mão para abrir a porta de pedra. Mas não importa o quanto ele tentasse, não havia como empurrar a porta de pedra. Tudo era verdade agora. Quando os guerreiros do lado de fora ficaram chocados, Lin Xiu já havia entrado no pagode de 9 andares. O interior da torre parecia muito escuro, apenas a luz das velas iluminava os arredores. KKKK. Neste momento, um som estranho veio de repente. Lin Xiu ergueu as sobrancelhas. Antes que ele pudesse reagir, um grande número de agulhas de aço disparou dos arredores. Dang. A velocidade de reação de Lin Xiu ainda era muito rápida. Todas essas agulhas de aço esfaquearam o chão e não esfaquearam o corpo de Lin Xiu. Uma agulha de aço com fonte de força? Ele deu uma olhada mais de perto nas agulhas de aço presas no chão. Havia uma fonte de força azul translúcida nas agulhas de aço. Sob o envoltório desta fonte de força aterrorizante, o poder desta agulha de aço é suficiente para perfurar facilmente o corpo de um guerreiro do nível de guerreiro rei. Agora mesmo, Lin Xiu olhou para o corpo de Pang Gao. Era óbvio que seu corpo também apresentava um ferimento perfurado por uma agulha de aço. Esta pessoa deve ter sido ferida por uma agulha de aço no primeiro andar e depois morta por algo no segundo andar. Interessante. Lin Xiu não só não sentiu medo, mas também ficou um pouco animado. Afinal, depois de avançar para o nível de guerreiro respeitado, há cada vez menos guerreiros dignos de serem seus oponentes. E esse tipo de diversão raramente é encontrado. Esse cara, ele não seria capaz de acertar aquela carta de habilidade de nível sagrado. Vendo que Lin Xiu ainda não havia saído, Zhao Xiaoqin não pôde deixar de dizer em voz alta para si mesmo. Há faxineiros nesta torre de 9 andares, e os corpos dos guerreiros que morrerem serão jogados fora diretamente. Assim como Pang Gao agora há pouco, Lin Xiu ainda não tinha saído, o que significava que ele ainda estava na torre e não estava morto. Caminhando pelas escadas de madeira do segundo andar, Lin Xiu podia sentir a aura fresca vindo de cima. O que foi que estava lá em cima que causou a morte direta de Pang Gao? Capítulo 884. Imperador Besta, Tigre Branco Alienígena. Quando Lin Xiu levantou o pé e subiu as escadas, ele sentiu uma enorme figura branca e correu em sua direção. Vendo esta cena, as pupilas dos olhos de Lin Xiu encolheram ligeiramente e ele se esquivou diretamente para o lado de seu corpo. Estrondo. O grupo de sombras negras tremulou na entrada da escada onde Lin Xiu estava agora há pouco e de repente emitiu um som abafado. Lin Xiu, que estava se esquivando para o outro lado, podia ver claramente essa figura branca. Era uma fera evoluída. Uma fera muito grande, robusta e evoluída como um tigre branco. Sem a menor hesitação, ele ativou diretamente o olho analítico. Nome: Tigre Branco Alienígena. Classificação: Imperador Besta. Características: os membros são poderosos e poderosos, a capacidade explosiva é extremamente forte e as presas são altamente venenosas. Fraquezas: exceto pela supressão de força, não há fraquezas óbvias por enquanto. Vendo as notícias do olho analítico, as sobrancelhas de Lin Xiu não puderam deixar de se contorcer. O Imperador Besta parece ser uma posição mais elevada do que o Rei Besta. É equivalente ao nível de guerreiro respeitado de um ser humano? Pensando nisso, o corpo de Lin Xiu tremeu ligeiramente. Este não é um tremor de medo, mas um tremor de excitação. Muito bom, então vamos brincar. Lin Xiu colocou a lança Dark-Edge nas costas, respirou fundo, curvou-se ligeiramente e inclinou as mãos para frente. A força do corpo, neste momento, toda reunida nas pernas e nas mãos. Rugido. Vendo os olhos de Lin Xiu cheios de intenção de lutar, o tigre branco alienígena soltou um rugido alto como se sua dignidade estivesse sendo desafiada. Com uma força repentina nas pernas, todo o seu corpo, como uma sombra branca, avançou em direção a Lin Xiu. Lin Xiu bufou friamente ao ver esta cena. Sem se esquivar, ele atacou diretamente o tigre branco alienígena que se aproximava. A força da fonte em ambas as mãos e braços se materializou, formando um gás translúcido vermelho pálido. Estrondo. O punho colidiu com as garras deste tigre branco alienígena e um som enorme irrompeu de repente. O corpo de Lin Xiu e o do tigre branco alienígena foram abalados e recuaram pelo enorme impacto gerado pela colisão. Interessante. Um sorriso apareceu no canto da boca de Lin Xiu.
crepitante. Os punhos de ambas as mãos neste momento apresentavam um grande número de relâmpagos azuis. Depois de atingir o nível de guerreiro respeitado, o poder das habilidades utilizadas por Lin Xiu também se tornou mais poderoso. O tigre branco alienígena olhou para o atual Lin Xiu e pareceu sentir o perigo de Lin Xiu. Há também uma expressão cautelosa em seus olhos. Rugido. Ele rugiu com um pouco de raiva e os pelos de todo o corpo pareceram se arrepiar. Todo o corpo foi imediatamente coberto por uma energia azul clara. O que é isso? Vendo essa cena, Lin Xiu também demonstrou surpresa nos olhos. Essas energias materializadas no corpo deste tigre branco alienígena parecem ser a fonte de força. Será que as feras evoluídas acima da besta imperadora também podem cultivar e usar a força da fonte? Antes que Lin Xiu pudesse pensar sobre isso, este tigre branco alienígena atacou diretamente Lin Xiu e o mordeu. Desta vez, sua velocidade é ainda mais rápida. Quando a pata, que estava envolta em um grupo de energia azul claro, foi balançada, houve um som de rompimento no ar. Lin Xiu não se atreveu a ser descuidado neste momento. O poder de todo o seu corpo entrou em movimento e a força da fonte vermelha clara envolveu todo o seu corpo, confrontando diretamente este tigre branco alienígena. Bum, bum, bum. Todos do lado de fora, neste momento, ouviram um grande barulho vindo de dentro da torre de 9 andares. Esse cara, Zhao Xiaoqing, olhou para a torre de 9 andares com olhos arregalados. O primeiro e o segundo andares deste enorme pagode de 9 andares tornaram-se um pouco mais claros. Isso prova que Lin Xiu passou do primeiro andar e está no segundo andar. E Lin Xiu, que está atualmente no segundo andar, parece estar lutando contra alguma coisa. Agora mesmo, Pangagao foi lançado ao ar. Eles nunca pensaram que Lin Xiu seria capaz de aguentar por tanto tempo. Mas ele definitivamente não conseguirá aquela carta de habilidade. Zhao Xiaoqing disse secretamente. A razão pela qual a família Zhao abriu o pagode de 9 andares para outros guerreiros desafiá-lo não é porque eles não valorizam o cartão de habilidade de nível sagrado no topo da torre, mas porque ninguém em seu clã conseguiu obtê-lo. O pagode de 9 andares está aqui e depois de tantos anos, ninguém conseguiu chegar ao topo do pagode. Então Zhao Xiaoqing não acredita que Lin Xiu possa fazer isso. Mesmo que Lin Xiu seja muito forte. Bum, bum, bum. Ao mesmo tempo, Lin Xiu ainda estava lutando contra esse tigre branco alienígena. Sem o uso de armas, Lin Xiu não só não ficou em desvantagem, mas até levou vantagem. Crepitante. Neste momento, observando o tigre branco alienígena avançar novamente, o punho de Lin Xiu explodiu com muitos raios. O ar circundante parecia ter sido eletrocutado pelo raio. Estrondo. Com este soco, ele atacou diretamente o tigre branco alienígena que se aproximava. A velocidade do soco é muito rápida, esse tigre branco alienígena não tem como escapar. Este soco com brilho elétrico atingiu diretamente o corpo deste tigre branco alienígena. Seu enorme corpo foi explodido diretamente por Lin Xiu. Acertou forte nas costas. Todo o seu corpo, neste momento, apresenta uma grande quantidade de eletricidade oscilante. No entanto, este tigre branco alienígena tem pele áspera e carne grossa e este golpe não parece ter sofrido danos particularmente graves. Ele respondeu rapidamente e se levantou novamente. Mas neste momento, Lin Xiu já havia aparecido na frente dele. Com o punho coberto de eletricidade, ele continuou a atacar esse tigre branco alienígena. Bum, bum, bum. Enquanto Lin Xiu continuava batendo os punhos, o tigre branco alienígena foi continuamente espancado por Lin Xiu. O corpo atingiu a parede da torre do 9º andar, fazendo com que a torre do 9º andar parecesse estar tremendo. Vá para o inferno. Vendo que o tigre branco alienígena ficou cada vez mais fraco sob seu ataque, toda a fonte de força no corpo de Lin Xiu se reuniu no punho de sua mão direita. Com o punho, ele matará diretamente este tigre branco alienígena de nível imperador besta. Mas no momento em que o punho atingiu esse tigre branco alienígena, seu corpo instantaneamente se transformou em partículas brancas e desapareceu. Vendo esta cena, Lin Xiu ficou surpreso. Antes que ele pudesse reagir, ele ouviu o som de boom. No canto da frente, uma escada que levava ao topo desceu de repente. Isso é falso? Olhando as escadas que apareceram, você não precisa pensar muito. Você sabe que ele completou o desafio do 2º andar. Mas como aquele tigre branco alienígena poderia simplesmente desaparecer dessa maneira? Será que esse tigre branco alienígena apareceu como um tipo de corpo energético? Lin Xiu ficou um pouco confuso. Balançando a cabeça, ele caminhou diretamente para as escadas. O 3º andar. O 3º andar está iluminado. Alguns guerreiros que olharam para a torre de 9 andares do lado de fora, viram que a torre do 3º andar também emitia uma luz fraca e seus olhos mostravam choque. Capítulo 885. Ele é um monstro. Ele realmente chegou ao 3º andar? Zhao Xiaoqing ficou surpreso neste momento. A torre do 3º andar já havia emitido uma luz fraca, o que provava que alguém foi para o 3º andar. Lin Xiu não sabia o quão chocadas as pessoas estavam do lado de fora. Neste momento, ele já havia entrado no 3º andar. Quando ele pisou pela primeira vez no 3º andar, ele pôde ver claramente muitos estranhos cavaleiros de bronze ao redor. Essas pessoas usavam armaduras e seguravam espadas e escudos gigantes em seus corpos e pareciam reais. Assim que Lin Xiu pisou no 3º andar, ouviu um som estranho. KKKK. Ele olhou em volta e viu que não havia mais nada além dessas estranhas figuras de bronze. Não há escadas. Parecia que havia algo estranho nessas figuras de bronze. Lin Xiu olhou para o homem de bronze e pensou inconscientemente. Assim como Lin Xiu estava observando essas figuras de bronze e tentando encontrar algum padrão, ele ouviu um som fraco vindo de trás. Estrondo. Lin Xiu inconscientemente moveu a mão para trás e uma espada gigante de bronze cortou o braço de Lin Xiu. A espada gigante parecia muito afiada, mas mesmo assim não havia cicatrizes no braço de Lin Xiu. Lin Xiu bufou friamente, levantou o pé e chutou a figura de bronze que o atacou por trás, fazendo-a voar. KKKK.
Ao mesmo tempo, as estatuetas de bronze ao redor pareciam ressuscitar e todas começaram a se mover. Todos eles atacaram Lin Xiu. Acontece que este andar era para lidar com essas malditas coisas. Sovosh, com o movimento dos pensamentos de Lin Xiu, a lança em suas costas voou diretamente. Lin Xiu segurou a lança Dark Edge em sua mão e a lança balançou descontroladamente assim que seus pensamentos foram acionados. Bang bang bang. Após a perfuração da lança Dark Edge, as estatuetas de bronze também reagiram rapidamente e levantaram diretamente seus escudos para resistir. A ponta da lança apunhalou aqueles escudos e um som surdo irrompeu. Mas não havia como perfurar esses escudos. Clac clac. E neste momento, essas figuras de bronze se reuniram novamente e todas atacaram Lin Xiu. Essas figuras de bronze parecem ter um grande número de engrenagens se movendo em seu interior e cada vez que se movem emitem um som estranho. Quando Lin Xiu varreu a lança Dark Edge em sua mão, as figuras de bronze ao redor foram varridas novamente. O manejo de armas de Lin Xiu era muito poderoso, mas mesmo assim ainda não há como destruir diretamente essas estatuetas de cobre. Você poderia dizer a resistência dessas estatuetas de bronze. Vendo essas estatuetas de cobre que não sentiam nenhuma dor, depois de voar, levantou-se e atacou novamente. Lin Xiu ficou um pouco irritado. Seus olhos se estreitaram ligeiramente e a fonte de energia de seu corpo foi mobilizada neste momento. Bum bum bum. A lança em sua mão desenhou um arco no ar. Neste momento, um grande número de chamas explodiu diretamente. A chama é uma chama azul escura. Fogo do inferno. No momento em que essas chamas voaram, elas se transformaram em faixas de pássaros flamejantes e avançaram em direção às figuras de bronze ao redor. Este fogo do inferno é a chama mais terrível do planeta Marquis. Mesmo no planeta Namir, esta chama é uma das chamas mais terríveis. Neste momento, à medida que as chamas passavam, as figuras de bronze ao redor começaram lentamente a derreter a uma velocidade visível a olho nu. Bater palmas. No momento seguinte, todos explodiram. Esse cara está no quarto andar? As pessoas ao redor têm prestado atenção na torre de 9 andares, mas não esperavam que neste momento a torre do quarto andar também estivesse iluminada. Zhao Xiaoqin cobriu a boca para evitar exclamar. Isso era algo que ela não esperava. Lin Xiu realmente invadiu o quarto andar. Xiaoqin, o que há de errado? Neste momento, uma voz familiar soou ao lado de Zhao Xiaoqin. Zhao Xiaoqin ficou atordoado por um momento, depois se virou para olhar para o lado. Havia um homem de meia idade que se parecia com ela. Era o pai dela, Zhao Lin. Um amigo, invadiu o quarto andar. Zhao Xiaoqin disse inconscientemente. Oh, Zhao Lin também ficou atordoado por um momento, depois olhou para a torre e viu o quarto andar da torre de 9 andares, que já emitia uma luz fraca. Obviamente isso indica que alguém está no quarto andar. Não é da cidade de Aoshuan? Zhao Lin hesitou um pouco e depois disse a Zhao Xiaoqin. A amiga de Zhao Xiaoqin deveria ter a mesma idade de Zhao Xiaoqin, mas entre seus colegas, não deveria haver guerreiros tão poderosos na cidade de Aoshuan. Eu o conheci quando estava caçando fora da cidade. Zhao Xiaoqin assentiu. Bem, se ele puder sair vivo, traga-o para me conhecer. Zhao Lin também tinha uma expressão curiosa neste momento. Estrondo. Ao mesmo tempo, quando Lin Xiu pisou pela primeira vez no quarto andar, uma chama terrível avançou em direção a Lin Xiu. A temperatura desta chama é extremamente alta, como se pudesse aniquilar uma pessoa diretamente. Se for um guerreiro comum pego de surpresa, ele definitivamente será aniquilado diretamente neste momento. Mas para Lin Xiu, esse tipo de chama não significa nada. Andando nesta chama, ignorando diretamente a existência desta chama. Sob a proteção da força da fonte, as roupas de Lin Xiu não foram danificadas nem um pouco. Depois de 5 minutos, as escadas que levavam ao andar superior apareceram novamente. É tão simples assim? Lin Xiu disse em voz alta para um lugar no canto. Olhando mais de perto, no canto, uma sombra escura moveu-se ligeiramente. Desde o primeiro andar, Lin Xiu sentiu que o pagode de 9 andares tinha outra pessoa escondida nele. Essa pessoa usou algum tipo de poder para esconder seu corpo na torre, para que as pessoas não pudessem encontrá-lo. Mas Lin Xiu podia sentir isso claramente. Vendo que a sombra parecia desaparecer, Lin Xiu balançou levemente a cabeça, olhou para a escada que aparecia no lado oposto e continuou subindo. O quinto andar é um mundo de gelo e neve. Para Lin Xiu não foi nada. Continue subindo assim o sexto andar, o sétimo andar, o oitavo andar. A torre do oitavo andar está iluminada. Aqueles guerreiros fora do pagode de 9 andares ficaram completamente pasmos neste momento, porque Lin Xiu realmente invadiu o oitavo andar. O oitavo andar? Zhao Lin, que originalmente queria dar uma olhada casual, ficou extremamente surpreso neste momento. Ele lembrou que a última vez que alguém invadiu o oitavo andar foi quando viu seu avô ali quando era criança. Mas ele saiu com ferimentos graves. Se não fosse pela família Zhao, ele teria morrido por dentro. Depois de tantos anos, alguém invadiu o oitavo andar novamente. Ele é um monstro. O corpo de Zhao Xiaoqin tremeu ligeiramente e seus lindos olhos estavam cheios de choque. Capítulo 886, Zhao Yongjuan, 1. HU. Assim que pisou no oitavo andar, Lin Xiu não pôde deixar de suspirar de alívio. Os andares após o quinto andar são realmente um pouco difíceis e se deparam com algumas feras evoluídas que são mais poderosas que os andares anteriores e alguns mecanismos especiais. Ainda era muito cansativo para Lin Xiu passar de nível continuamente. Enxugando o suor da testa, Lin Xiu virou-se para frente e descobriu que o oitavo andar era diferente dos outros andares porque estava vazio. Olhando para a cena ao redor, os olhos de Lin Xiu mostraram curiosidade. Originalmente pensei que haveria desafios ainda maiores esperando por ele no oitavo andar, mas inesperadamente não havia nada no oitavo andar da torre de 9 andares. Estranho. Lin Xiu olhou em volta e não encontrou nada de especial.
você ainda está aqui. No momento seguinte, Lin Xiu pareceu sentir algo, então disse levemente para o canto. A olho nu parecia não haver nada naquele canto, mas com sua poderosa capacidade de percepção, Lin Xiu sentiu claramente que havia alguém naquele canto. Essa pessoa parece estar escondida desde o primeiro andar. Sem qualquer hesitação, Lin Xiu usou diretamente seu olhar analítico. Nome, Zhao Yongyuan. Classificação, guerreiro respeitado. Força, 106.548. Mais de 100.000 de poder de combate. Lin Xiu ficou um pouco surpreso. Embora sempre soubesse que existia uma existência que parecia ser um administrador escondido nesta torre de 9 andares, Lin Xiu não esperava que a força dessa pessoa fosse tão forte. Olhando para a esquina, ainda não havia movimento. Lin Xiu disse levemente. Zhao Yongyuan. Assim que Lin Xiu terminou de falar, o espaço no canto pareceu distorcer-se em um instante. Uma sombra escura avançou diretamente para Lin Xiu. HNG. Vendo esta cena, as pupilas dos olhos de Lin Xiu encolheram ligeiramente. No momento seguinte, ele levantou a mão diretamente e deu um soco. Estrondo. O soco de Lin Xiu colidiu com o punho de Zhao Yongyuan, que se transformou em uma sombra negra e um barulho alto irrompeu de repente. O poderoso impacto fez Lin Xiu dar alguns passos para trás. Como você sabe meu nome? Neste momento, a sombra apareceu lentamente e após uma inspeção mais detalhada, era um homem vestindo uma capa preta. Parece que por não cortar o cabelo e a barba o ano todo, ele parece um pouco desleixado. Aqueles olhos penetrantes estavam olhando para Lin Xiu na frente dele. Você é o guardião desta torre? Lin Xiu estreitou ligeiramente os olhos e depois disse levemente. Responda-me. Zhao Yongyuan ignorou as palavras de Lin Xiu e disse em voz alta para si mesmo. Como posso colocar os pés no 9º andar? Lin Xiu ignorou suas palavras e continuou a falar. Zhao Yongyuan franziu a testa ligeiramente e no momento seguinte, sua figura se moveu e ele instantaneamente se transformou em uma névoa negra, avançando diretamente em direção a Lin Xiu. Lin Xiu estreitou os olhos ligeiramente e com o movimento da mão direita, a lança Dark Edge em suas costas voou diretamente para sua mão no momento seguinte. Capítulo 887, Zhao Yongyuan, 2, Estrondo. E neste momento a lança Dark Edge em sua mão foi imediatamente envolvida por uma grande quantidade de chamas azuis escuras. O ar ao redor parecia distorcido repentinamente por causa das chamas no corpo da lança Dark Edge. Lin Xiu bufou friamente, segurando a lança Dark Edge com as duas mãos, e atacou diretamente Zhao Yongyuan, que se transformou em uma névoa negra e avançou em sua direção. Sovosh. Mas ao mesmo tempo que a lança de Lin Xiu passou, esta nuvem de névoa negra se dividiu em um instante, transformando-se em vários aglomerados, que caíram sobre as outras posições. E no momento seguinte, dividiu-se em vários grupos de névoa negra e lentamente tornou-se 5 pessoas. Essas 5 pessoas são exatamente iguais a Zhao Yongyuan. Além disso, Lin Xiu ainda pode sentir que Zhao Yongyuan, que se tornou um guerreiro, parece ter a mesma força. Como pode ser? Mesmo que ele tenha usado Mirror Clone, a habilidade do clone é menos da metade da força do seu próprio corpo. Como ele fez isso? Diga-me, como você sabe meu nome? Zhao Yongyuan continuou a falar. Suas palavras pareciam muito frias e ele parecia assustador. Você não precisa saber disso. Lin Xiu bufou friamente e assim que sua mente se moveu, a matriz celestial foi ativada diretamente. Com o uso de E-Avelharei, com Lin Xiu como centro, uma grande quantidade de luz branca foi liberada repentinamente. Esses raios brancos de luz cobriram instantaneamente todo o chão do 8º andar. À medida que a força atual de Lin Xiu aumentou, quando ele usa E-Avelharei, o aumento da força é ainda maior. Vendo esta cena, Zhao Yongyuan pareceu ligeiramente atordoado. Ele sentiu claramente que isso não era algo do reino e parecia ter fornecido a Lin Xiu muito aumento de poder. Sovosh. Mas no momento seguinte, 5 Zhao Yongyuan idênticos sacaram simultaneamente longas espadas de suas costas e olharam para Lin Xiu no meio. No momento seguinte, todos eles se moveram como sombras ao mesmo tempo, correndo diretamente na frente de Lin Xiu em um instante. Na longa espada afiada, há também uma luz branca, que parece estar envolvida por uma energia estranha. A longa espada cortou com um barulho alto. Droga, droga. Embora o ataque dos 5 Zhao Yongyuan parecesse feroz, a velocidade de reação de Lin Xiu foi muito rápida. A longa lança em sua mão desenhou um arco a uma velocidade extremamente rápida. Todas as espadas longas que cortaram diretamente foram bloqueadas. Tempestade torrencial de flores rosas. E enquanto bloqueava seus ataques, a lança Dark Edge era como um dragão emergindo de sua caverna, atacando um dos Zhao Yongyuans. Uau, uau. No momento em que a lança foi perfurada, ela se transformou em 100 lanças. É tão rápido que você nem consegue ver a sombra. Apenas o som sibilante podia ser ouvido. A velocidade de reação daqueles Zhao Yongyuan obviamente não foi mais rápida do que a lança que Lin Xiu esfaqueou. No momento seguinte, a lança de Lin Xiu penetrou todo o seu corpo, causando muitos buracos. Instantaneamente ficou cheio de buracos. Mas mesmo assim, este Zhao Yongyuan não sangrou. No momento seguinte, transformou-se em uma nuvem de névoa negra e desapareceu. Ao mesmo tempo, os 4 Zhao Yongyuan atrás dele continuaram a atacar Lin Xiu. A velocidade de suas espadas também foi muito rápida. Lin Xiu foi acidentalmente arranhado por 2 das longas espadas que atingiram seu braço. Suas roupas ficaram furadas em um instante e a pele de seu braço também rasgou. Capítulo 888. Guerreiro respeitado contra guerreiro respeitado. 1. Havia uma leve descrença em seu rosto, porque o ataque dele agora só machucou a pele do braço de Lin Xiu. Você deve saber que sua longa espada é extremamente afiada e a esfera, desdobrada por guerreiros comuns, será diretamente dividida por ele. Lin Xiu realmente bloqueou com seu corpo. E essa pele quebrada não é realmente uma lesão. Encontrei.
Lin Xiu, que estava prestando atenção nas expressões desses 4 Zhao Yongjuans, obviamente percebeu que a expressão de um deles havia mudado ligeiramente. Essa pessoa, sem dúvida, é o verdadeiro Zhao Yongjuan. Sem a menor hesitação, a lança Dark Edge em sua mão o atacou. Quando a fonte de força do corpo foi mobilizada, o corpo da lança Dark Edge instantaneamente se transformou em vidro ametista. Droga! No momento em que a ponta da lança estava prestes a esfaquear a cabeça de Zhao Yongjuan, ele bloqueou diretamente o ataque de Lin Xiu com o corpo de sua espada. E neste momento, os 3 Zhao Yongjuans ao redor segurando longas espadas atacaram Lin Xiu pela esquerda, pela direita e pela retaguarda. Se perder, Lin Xiu, que sentiu tudo isso, fugiu com raiva neste momento e a esfera se desdobrou instantaneamente. E a esfera que Lin Xiu desdobrou era diferente da esfera geral. Toda a esfera é azul escura e a camada externa é toda fogo do inferno. Todos os 3 clones de Zhao Yongjuan atacaram a esfera de Lin Xiu. Bum bum bum, seus ataques foram instantaneamente bloqueados por Seri, e aqueles fogos do inferno na esfera queimaram diretamente ao longo das armas que atacaram. Queimaram instantaneamente em seus braços. Em um instante, esses 3 clones se tornaram o Burning Man. O poder do fogo do inferno é muito poderoso. Aqueles 3 clones de Zhao Yongjuan foram instantaneamente queimados em névoas negras sob o fogo abrasador do inferno. Acontece que eles são apenas tigres de papel. Lin Xiu olhou para o verdadeiro Zhao Yongjuan à sua frente e disse: todos esses clones eram tão fortes quanto o verdadeiro Zhao Yongjuan usando a habilidade de percepção, mas quando eles realmente lutaram, esses Zhao Yongjuans eram todos tigres de papel. Eles não tinham a mesma força do verdadeiro Zhao Yongjuan. No entanto, as habilidades de Zhao Yongjuan ainda eram muito fortes. Se ele fosse um guerreiro comum, ficaria realmente assustado. Uff! Zhao Yongjuan soltou um bufo frio neste momento e parecia haver uma leve intenção de matar em seus olhos. Com uma leve força, a lâmina que bloqueava a ponta da lança Dark Edge afastou a lança de Lin Xiu. E neste momento a longa espada atacou rapidamente Lin Xiu como uma língua venenosa cuspindo veneno. Dungdan, Lin Xiu ergueu as sobrancelhas. Ele não planejou evitar seus ataques. Ele acenou com a lança na mão e o atacou diretamente. Arte da lança do Overlord. Este tipo de arte de lança era tão dominadora que simplesmente abandonou todas as defesas e só quis matar Zhao Yongjuan. E Zhao Yongjuan também parecia sentir que Lin Xiu não era tão fácil de lidar e neste momento ele também desdobrou diretamente sua esfera. Olhando mais de perto, sua esfera acabou sendo caque, como uma rocha translúcida de luz, envolvendo seu corpo. A lança Dark Edge de Lin Xiu atacava sua esfera de vez em quando, fazendo um som estranho. Mas não havia como fazer mal a ele. 1000 trovões. Neste momento, Lin Xiu deu um passo para trás e então liberou diretamente o poder de sua habilidade. Capítulo 889. Guerreiro respeitado contra guerreiro respeitado 2. Com a lança Dark Edge em sua mão como centro, uma poderosa fonte de força foi repentinamente liberada. No momento seguinte, a terrível fonte de força foi diretamente transformada em milhares de trovões e relâmpagos que carregou diretamente. Crepitante. Por causa do aparecimento desses relâmpagos, o ar cheirava queimado. Milhares de raios atingiram a esfera de Zhao Yongjuan. Em um instante, toda a sua pessoa pareceu estar coberta por milhares de trovões e relâmpagos. Mas mesmo assim, aqueles relâmpagos pareciam estar isolados por sua esfera, e não poderiam causar nenhum dano a ele. Zhao Yongjuan bufou friamente. O raio que originalmente atacava sua esfera de repente virou-se e avançou em direção a Lin Xiu. O que é isso? Lin Xiu ficou surpreso, mas não esperava que Zhao Yongjuan fosse capaz de recuperar todas as suas habilidades. Aquele relâmpago espesso e aterrorizante avançou instantaneamente em direção ao corpo de Lin Xiu. No entanto, Lin Xiu, que era muito resistente à eletricidade, não ficou ferido. Lin Xiu estreitou os olhos e a fonte de força de seu corpo continuou a se mobilizar. Este Zhao Yongjuan também estava no nível de guerreiro respeitado. Era óbvio que Lin Xiu não poderia usar esse tipo de habilidade comum para lidar com ele. Agora Lin Xiu tem intenções assassinas em seus olhos. À medida que a fonte de força em seu corpo era mobilizada, neste momento, todo o pagode de 9 andares parecia vibrar. Bum bum bum. Hao Xiaoqin e os outros do lado de fora da torre de 9 andares sentiram claramente o chão ao redor começar a tremer. E esse tipo de tremor parece ser transmitido ao terreno circundante por causa do tremor da torre de 9 andares. Pai, isso é. A torre de 9 andares. Alguém usou uma força poderosa na torre de 9 andares? O rosto de Zhao Lin também ficou solene neste momento. Quão aterrorizante é o poder que poderia causar um terremoto. Aquele garoto, não me diga que ele chegou ao 9º andar. O resto dos guerreiros também ergueu os olhos para olhar para o 8º andar, que emitia uma luz branca brilhante. Eles nunca imaginaram que a força de Lin Xiu fosse tão poderosa. Não necessariamente. Provavelmente há coisas poderosas guardando o 8º andar, caso contrário o chão não vai tremer agora. Alguns guerreiros disseram em voz alta neste momento. Afinal, ninguém conseguiu invadir o 9º andar do pagode de 9 andares por tantos anos. O recorde mais alto é apenas o 8º andar. Eles não acreditavam que um jovem assim pudesse invadir o 9º andar tão facilmente e obter a lendária carta de habilidade de nível sagrado. E contando o tempo, Lin Xiu levou menos de 1 hora para entrar na torre do 9º andar e chegar ao 8º andar. Essa velocidade é simplesmente assustadora demais. Parar. Vendo que o poder mobilizado por Lin Xiu fez vibrar toda a torre de 9 andares, Zhao Yongjuan não pôde deixar de franzir a testa ligeiramente. Nesta situação, ele não pode usar seu poder para lutar contra Lin Xiu.
Porque se dois guerreiros no nível de guerreiro respeitado usarem suas habilidades para lutar um contra o outro com todas as suas forças, toda a torre de 9 andares será destruída. Lin Xiu ignorou suas palavras e quando a força da fonte de todo o seu corpo foi mobilizada, a lança Dark Edge que ele segurava na mão também fez um som estridente neste momento. Clang, clang. Uma grande quantidade de força da fonte reuniu-se em direção à lança da borda negra como uma maré crescente. Capítulo 890. Guerreiro respeitado contra guerreiro respeitado 3. A força da fonte atingiu um certo ponto e foi materializada neste momento. Mostrou uma estranha luz vermelha. Apenas sentindo, você pode sentir seu poder aterrorizante. Os olhos de Zhao Yonjuan piscaram neste momento, mas ele não parecia querer continuar lutando com Lin Xiu. No momento seguinte, a força da fonte materializada vermelho clara nas mãos de Lin Xiu lentamente se transformou em energia negra. Assim que seu corpo tenso se moveu, ele atacou Zhao Yonjuan com a lança Dark Edge. Dragão celestial destrói a cidade. Com a força de Lin Xiu, o poder desta habilidade foi muitas vezes mais forte do que antes. Rugido. No momento em que a lança que ele segurava foi apunhalada, ela instantaneamente se transformou em um enorme dragão negro. O dragão gigante abriu bem a boca como se estivesse prestes a soltar um rugido enorme. Zhao Yonjuan assistiu à cena e, em vez de se esquivar, pegou de volta a longa espada em sua mão. Seus lábios se moveram levemente como se ele estivesse murmurando alguma coisa. Estrondo. Justamente quando o enorme dragão negro estava prestes a atacar e morder o corpo de Zhao Yonjuan, toda a torre de 9 andares de repente explodiu em luz azul. Uma cortina de luz bloqueou diretamente seu corpo. Estrondo. O dragão negro gigante que o mordeu neste momento também desapareceu instantaneamente como fumaça. E Lin Xiu também sentiu seu ataque. Parecia que ele havia acertado em algum lugar. O poderoso impacto fez o corpo de Lin Xiu recuar vários passos. Não use mais o seu poder, o 9º andar, ele não pertence a você. Zhao Yonjuan olhou para Lin Xiu e disse sem emoção. Só porque você disse isso, hein? Os olhos de Lin Xiu estreitaram-se ligeiramente. No 9º andar, há uma carta de habilidade de nível sagrado que é o que ele precisa. Agora que ele finalmente chegou ao 8º andar, essa pessoa disse que as coisas no 9º andar não pertenciam a ele. Lin Xiu obviamente iria ignorá-lo. Zhao Yonjuan franziu a testa ligeiramente neste momento, então sua mão direita disparou algo. O 8º andar tremeu ligeiramente. Logo, um sulco apareceu na parede à sua frente. Somente aqueles que obtiveram o token podem entrar no 9º andar. Caso contrário, se você invadir a força, toda a torre de 9 andares será destruída automaticamente, incluindo o que você deseja. Zhao Yonjuan disse levemente. No momento seguinte, sua figura desapareceu. Um token? Lin Xiu ergueu as sobrancelhas e caminhou na frente. Na parede em frente, Lin Xiu podia ver claramente uma ranhura. Olhando para o formato da ranhura, Lin Xiu achou um pouco familiar. Ele estendeu a mão e colocou-a na ranhura, mas Lin Xiu não sentiu nada de estranho. É como um groove muito comum. E desta vez, ele não sabia onde Zhao Yonjuan estava escondido. Lin Xiu não conseguia sentir sua aura. Era como se ele realmente desaparecesse no ar. De acordo com o que Zhao Yonjuan acabou de dizer, se ele usar sua força para subir ao 9º andar, toda a torre de 9 andares entrará em colapso. Ele sentiu que Zhao Yonjuan não estava mentindo. Ele deve ter a carta de habilidade de nível sagrado no 9º andar. Na verdade, é uma pena destruir a torre do 9º andar assim. Mas o que ele quis dizer com token? Continuando a olhar para a ranhura, Lin Xiu pareceu sentir algo e as pupilas de seus olhos encolheram ligeiramente. É isto. Capítulo 891. Símbolo. Lin Xiu colocou diretamente no bolso interno de suas roupas e rapidamente tirou uma ficha em forma de diamante. A família Namir, o outrora poderoso, mas em declínio, símbolo da cabeça da família Ye. Este símbolo parecia simples e despretensioso, mas a palavra Ye gravada nele dava uma sensação de força e atitude imponente. Olhando para a ficha e olhando para a ranhura, Lin Xiu ficou chocado ao descobrir que a ficha poderia simplesmente caber na ranhura. É uma coincidência. Lin Xiu respirou fundo e suprimiu o choque em seu coração. Segurando a ficha na mão, ele lentamente a colocou na ranhura. Ajuste perfeito. Clac, clac. E neste momento, um som estranho soou de repente. Era como se algum tipo de mecanismo estivesse operando naquele momento. Bum, bum, bum. Neste momento, todo o pagode de 9 andares tremeu ainda mais freneticamente. Esse tipo de vibração era muito mais assustadora do que a vibração causada por Lin Xiu quando ele usou seu poder agora há pouco. Droga, porque o terremoto aconteceu de novo. Os guerreiros abaixo, sentindo tudo isso, não puderam deixar de dizer em voz alta neste momento. Essa vibração foi muito mais forte que a anterior, fazendo-os perder um pouco o equilíbrio. De jeito nenhum. Zhao Lin olhou para o 9º andar e seus lábios tremeram ligeiramente. Ele viu uma cena que achou inacreditável, porque neste momento o 9º andar parecia começar a emitir uma leve luz branca. A luz está ficando mais brilhante. Obviamente alguém pisou no 9º andar. A reação de Zhao Xiaoqin foi ainda mais exagerada, seus olhos estavam arregalados e redondos. Sua boca estava aberta como se pudesse caber um ovo. Ela originalmente trouxe Lin Xiu aqui porque queria renegar a recompensa por aquela carta de habilidade de nível sagrado. Afinal, ela realmente não conseguia tirar isso. Mesmo toda a família Zhao não tinha uma carta de habilidade de nível sagrado, sem mencionar Zhao Xiaoqin. Afinal, esse tipo de carta de habilidade era muito precioso e o poder dessa habilidade também era terrivelmente poderoso. Era simplesmente impossível para famílias guerreiras comuns possuí-lo. Apenas o pagode de 9 andares tinha um cartão de habilidade de nível sagrado e como era quase impossível alguém consegui-los, Zhao Xiaoqin trouxe Lin Xiu aqui. Mas o que ela não esperava era que Lin Xiu invadisse o 8º andar em uma velocidade extremamente rápida e agora parece que colocou os pés no 9º andar. A carta de habilidade de nível sagrado está no 9º andar. Rachadura.
No 8º andar, Lin Xiu viu que o teto acima de sua cabeça estava rachado e logo uma escada desceu. As escadas exalavam uma luz branca, que parecia ser composta de uma substância de algum tipo de corpo energético. Lin Xiu hesitou um pouco e depois levantou-se diretamente. Esta escada parecia estranha, mas ele conseguia permanecer firme nela. Além disso, Lin Xiu podia sentir vagamente que o 9º andar era onde estava a carta de habilidade de nível sagrado. Com esse pensamento, Lin Xiu ficou um pouco animado. Ele respirou fundo e caminhou para cima. Quando Lin Xiu entrou no 9º andar, o que chamou sua atenção foi a figura de Zhao Yongjuan. Eu não esperava que você tivesse um token. Zhao Yongjuan olhou para Lin Xiu, que se aproximou e disse em voz alta com olhos complicados. Parece que Lin Xiu consegue chegar aqui, o que é incrível. Este pagode de 9 andares foi construído pela família Ye? Lin Xiu também disse levemente neste momento. Capítulo 892. Carta de habilidade de nível sagrado. 1. Sim. Zhao Yongjuan acenou com a cabeça ligeiramente. Não havia intenção assassina em seus olhos. Depois de tantos anos, alguém finalmente apareceu. Zhao Yongjuan disse para si mesmo. Ele parecia estar um pouco atordoado enquanto pensava em alguma coisa. Lin Xiu olhou ao redor e descobriu que o 9º andar era exatamente igual ao 8º andar, exceto que havia uma enorme esfera de vidro no meio. Na esfera, há um aglomerado de luz deslumbrante. O aglomerado de luz era muito deslumbrante e parecia conter algum tipo de poder extremamente poderoso. Então a expressão nos olhos de Lin Xiu mudou ligeiramente. Parece que há algo flutuando no aglomerado de luz. Será que a carta de habilidade de nível sagrado está aqui? Olhando para a bola de vidro dentro, os olhos de Lin Xiu ficaram um pouco atordoados, como se ele tivesse pensado em alguma coisa. Quando ele estava na academia da região sagrada antes, também havia um baile na Torre das Provações. Acontece que o aglomerado de luz na esfera daquela época continha todo o poder restante do corpo do velho. Embora este aglomerado de luz fosse um pouco semelhante, era diferente daquele da época. Qual o seu nome? Zhao Yongjuan olhou para Lin Xiu e disse em voz alta. Ele parecia estar esperando algo em seus olhos. Lin Xiu. Lin Xiu ficou surpreso e sem a menor hesitação, disse diretamente. Você não é da família Ye. Quando Zhao Yongjuan ouviu o nome de Lin Xiu, as pupilas de seus olhos encolheram ligeiramente e sua expressão mudou imediatamente. Parecia ser diferente do nome que ele havia imaginado. Não. Lin Xiu balançou a cabeça e disse. De acordo com o que o velho disse na época, todos os últimos membros restantes da família Ye morreram depois que vieram para a Terra. Agora, neste universo, deveria ser completamente impossível a existência de pessoas da família Ye. Zhao Yongjuan provavelmente pensou que era descendente da família Zhao porque obteve o token. Como você conseguiu esse token? Zhao Yongjuan disse bruscamente neste momento. A pessoa inteira foi repentinamente preenchida com uma intenção assassina extremamente aterrorizante. Como se Lin Xiu fosse um ladrão. Sênior Ye deu para mim. Lin Xiu olhou para Zhao Yongjuan e não havia nenhum traço de medo em seus olhos. Ele também não precisava ter medo. Afinal, embora Zhao Yongjuan também seja um guerreiro no nível de guerreiro respeitado, Lin Xiu não terá medo quando eles realmente lutarem. E ele ainda tem habilidades de sistema que ainda não lançou. Claro, o que ele disse foi a verdade. Nesse momento, Zhao Yongjuan olhou para Lin Xiu por um tempo, e então a fonte de força das duas pessoas foi mobilizada ao mesmo tempo. Parecia haver faíscas colidindo no ar. Bum, bum, bum. Duas fontes poderosas manifestaram-se separadamente e atacaram uma a outra. Neste momento, todo o corpo da torre do pagode de 9 andares tremia violentamente. Deixa para lá. Mas logo, Zhao Yongjuan parou. Lin Xiu também retirou sua fonte de força. Ele olhou para Lin Xiu com olhos complicados, depois olhou para a bola novamente e suspirou. Descobriremos mais tarde. Descobrir mais tarde. Lin Xiu ergueu as sobrancelhas. Ele não entendeu o que ele quis dizer. O que você quer dizer? Lin Xiu estava um pouco confuso, então não pôde deixar de dizer em voz alta. Mas Zhao Yongjuan obviamente não queria prestar atenção em Lin Xiu. Nesse momento, ele olhou para a bola de vidro e disse em voz alta como se estivesse falando sozinho. A carta de habilidade de nível sagrado que você deseja está bem ali. Está dentro da esfera. Capítulo 893. Carta de habilidade de nível sagrado. 2. Zhao Yongjuan apontou para a enorme bola de vidro à sua frente e disse em voz alta. Lin Xiu ficou um pouco atordoado e caminhou até lá. Parado em frente à enorme esfera de vidro, Lin Xiu pôde ver claramente que no raio de luz no meio da esfera de vidro havia uma carta de habilidade emitindo luz branca. Não havia dúvida de que era uma carta de habilidade de nível sagrado. Embora ele não soubesse que tipo de habilidade era essa carta de habilidade de nível sagrado, Lin Xiu ainda estava um pouco animado neste momento. Afinal, o poder da habilidade de nível sagrado que ele usou através das habilidades do sistema era tão poderoso que foi o suficiente para provar o quão forte seria essa habilidade de nível sagrado. Respirando fundo, Lin Xiu se aproximou da bola de vidro e começou a estender a mão lentamente e tocá-la. No momento em que sua mão tocou a esfera de vidro, Lin Xiu ficou surpreso ao descobrir que sua mão foi capaz de passar diretamente pelo vidro e alcançá-lo. Essa massa de luz branca parecia conter um poder extremamente poderoso. Esse tipo de poder aterrorizante fez Lin Xiu se sentir um pouco assustado. Que tipo de poder é esse? Embora Lin Xiu estivesse um pouco hesitante neste momento, ele ainda cerrou os dentes e estendeu a mão para o grupo de luz branca. No momento em que sua mão tocou a luz branca, Lin Xiu de repente sentiu uma forte sensação de formigamento. Essa dor intensa fez Lin Xiu querer retrair a mão. Mas Lin Xiu descobriu que sua mão parecia ter sido sugada pela luz branca. Ele não conseguia retirá-lo de jeito nenhum. Neste momento, toda a palma da mão de Lin Xiu ficou vermelha. As veias das palmas das mãos pareciam salientes.
Quando Zhao Yongjuan viu esta cena, a expressão em seus olhos não mudou em nada, como se desde o início ele esperasse esse resultado. Lin Xiu também sentiu que a palma da mão estava prestes a estourar, mas sua mão foi sugada por essa força poderosa e não havia como retirá-la. Justamente quando a palma de Lin Xiu inchou como se estivesse prestes a explodir, Lin Xiu sentiu que seu peito parecia começar a bater rapidamente. O aglomerado de luz branca no peito que enfraqueceu parece estar ativo novamente. Este aglomerado de luz branca foi transmitido pelo velho na torre de julgamento da Academia da Região Sagrada. Neste momento, com a atividade da luz branca em seu coração, a luz branca que quase fez sua mão estourar pareceu tornar-se mais suave lentamente. Essas luzes brancas usaram a palma da mão como meio e foram atraídas pela luz branca em seu peito, derramando loucamente em seu corpo. Uma grande quantidade de energia de luz branca foi derramada loucamente em seu corpo. Zhao Yongjuan, que originalmente estava parado no chão sem expressão, viu essa cena estranha e seus olhos se arregalaram. Havia uma expressão chocante em seus olhos. Finalmente aqui, finalmente aqui. Ele estava murmurando para si mesmo e seu corpo parecia tremer ligeiramente de excitação. Lin Xiu, por outro lado, entrou em estado de êxtase. Neste momento, quando uma grande quantidade de luz branca foi derramada em seu corpo, Lin Xiu pôde sentir claramente uma sensação relativamente confortável. Estava esfriando. A sensação dolorosa agora desapareceu completamente. Uma grande quantidade de luz branca convergiu para o coração de Lin Xiu neste momento. Capítulo 894. 100 anos. Ufa, tudo aconteceu num piscar de olhos. Depois de recuperar os sentidos neste momento, Lin Xiu abriu os olhos e exalou. Depois de absorver a luz branca, Lin Xiu sentiu que todo o seu corpo parecia extremamente leve. Parecia que o nível dele não melhorou e ele não ganhou experiência nem nada. Mas Lin Xiu sentiu que seu corpo havia ficado muito mais forte. Ele olhou para frente e descobriu que a luz branca que envolvia a carta de habilidade de nível sagrado havia desaparecido completamente neste momento. Parecia que todos estavam absorvidos por ele. Agora, dentro deste enorme recipiente de vidro, há apenas uma carta de habilidade emitindo uma leve luz branca. Lin Xiu hesitou um pouco e depois estendeu a mão. Muito facilmente, ele pegou esta carta de habilidade de nível sagrado em suas mãos. Ao contrário das cartas de habilidade comuns, esta carta de habilidade de nível sagrado era diferente. Ele poderia dizer que era diferente apenas tocando-a. Obviamente é uma carta muito difícil, mas quando você a segura na mão, parece que está segurando um marshmallow. Essa sensação de contraste deixou Lin Xiu sem palavras. Saudações, mestre. Neste momento, Zhao Yongjuan de repente se ajoelhou no chão e cerrou os punhos respeitosamente para Lin Xiu. Essa cena repentina deixou Lin Xiu atordoado por um tempo. Você cometeu um erro. Lin Xiu disse inconscientemente. Não, você tem o sangue da família Ye e tem o decreto imperial. Você é meu mestre. Zhao Yongjuan disse sério neste momento. A luz branca agora é a luz da aniquilação. Somente pessoas da linhagem da família Ye podem tocá-lo, caso contrário, irá machucá-los. Lin Xiu ficou surpreso e então percebeu que o decreto imperial mencionado por Zhao Yongjuan deveria ser o símbolo da família Ye, e ele não foi afetado pela chamada luz da aniquilação. Deveria ser por causa da luz branca em seu coração que ele herdou do velho. Você se levanta primeiro. Lin Xiu olhou para Zhao Yongjuan e disse. A força deste Zhao Yongjuan também está no nível de um guerreiro respeitado. Com esse bandido por perto, deveria ser muito mais conveniente para Lin Xiu cuidar dos assuntos do planeta Namir. E não é tão simples se vingar da família Bai. Claro, quanto mais pessoas ele reunisse, melhor. Sim. Zhao Yongjuan acenou com a cabeça e levantou-se. Por que você está aqui? Lin Xiu pensou um pouco e depois falou com ele. Este pagode de 9 andares parecia ter sido construído especificamente para a família Ye. O imperador Ye estava conspirando contra a família Bai e quase todos os descendentes da família Ye foram exterminados. Como uma pequena força escondida pela família Ye, nossa família Zhao adquiriu uma das habilidades únicas da família Ye e construiu uma torre de 9 andares aqui. Eu, Zhao Yongjuan, guardo este lugar sob as ordens dos ancestrais da família Zhao. Se os descendentes da família Ye precisarem usar o poder da minha família Zhao para se vingar, eles definitivamente pisarão aqui. Nesse momento, os descendentes da família Ye poderão obter as habilidades únicas da família Ye com base no sangue da família Ye. Zhao Yongjuan disse sério. Depois de ouvir as palavras de Zhao Yongjuan, Lin Xiu acenou com a cabeça imediatamente. Nessa perspectiva, tudo faz sentido. Há quanto tempo você está nesta torre? Lin Xiu parecia ter pensado em algo e disse de repente por curiosidade. Zhao Yongjuan pensou um pouco e depois disse, cerca de 100 anos. 100 anos. Os olhos de Lin Xiu se arregalaram involuntariamente. Na verdade, essa pessoa permaneceu nesta torre por 100 anos. Capítulo 895. Greve quebradora do céu. Embora tenha sido dito que quanto mais forte o guerreiro fosse, maior seria a expectativa de vida, mas permanecer neste maldito lugar por 100 anos poderia deixar uma pessoa louca. Treino diariamente e o tempo voa muito rápido para mim. Aparentemente sabendo o que Lin Xiu estava pensando, Zhao Yongjuan continuou a falar neste momento. Você nunca saiu? Lin Xiu não pôde deixar de continuar. Ordem. Zhao Yongjuan balançou a cabeça como se obedecesse absolutamente às ordens dos ancestrais da família Zhao. Então hoje você pode sair comigo. Lin Xiu disse. Na verdade, Lin Xiu tinha outro motivo para seguir Zhao Xiaoqin até a casa de Zhao.
Porque esta família Zhao era uma das famílias que Lin Xiu procurava. Naquela época, era uma força oculta que pertencia à família Ye. Para destruir a família Bai, a primeira coisa a fazer é integrar as forças da família Ye. Claro, Zhao Yongjuan acenou com a cabeça ligeiramente. Mas mestre, você pode aprender habilidades primeiro e depois sair. Vendo que Lin Xiu estava prestes a partir, Zhao Yongjuan disse em voz alta neste momento. Tudo bem. Lin Xiu hesitou por um momento e depois assentiu. Depois de sentar de pernas cruzadas, Lin Xiu olhou para a carta de habilidade. Na carta de habilidade havia caracteres de caligrafia e 3 palavras foram escritas. Golpe quebrador do céu. Este é o nome desta carta de habilidade de nível sagrado. Só de olhar para o nome dava uma sensação de domínio. Mas que tipo de habilidade é essa? Habilidade artística com lança, esgrima ou boxe? Lin Xiu não sabia que esta carta de habilidade de nível sagrado era completamente diferente das cartas de habilidade comuns, então Lin Xiu não conseguia entender. Yongjuan, você sabe que tipo de cartão de habilidade é esse? Lin Xiu olhou para Zhao Yongjuan e disse em voz alta. Eu também não tenho certeza. Zhao Yongjuan balançou a cabeça neste momento. Mas ouvi dizer que isso pode ser praticado desde que as 3 principais habilidades da família Yi atinjam um certo nível. Então, Lin Xiu pensou um pouco, depois sentou-se de pernas cruzadas e colocou a carta de habilidade de nível sagrado em sua testa. Com a comunicação de sua própria mente com esta carta de habilidade de nível sagrado, esta carta de habilidade de nível sagrado explodiu com muita luz branca. Esta luz deslumbrante afogou instantaneamente todo o corpo de Lin Xiu. Nesse momento, Lin Xiu também sentiu que uma grande quantidade de informações inundava sua cabeça como uma maré. Havia tanta informação e chegou tão rápido que Lin Xiu sentiu que sua cabeça estava doendo. Mas correspondentemente com o influxo de informações, Lin Xiu fechou os olhos e sentiu como se estivesse em uma antiga terra árida. Uma figura alta e forte estava ali. Ele segurava uma espada longa neste momento e atrás dele havia várias armas. Parece que ele é proficiente em todas as armas. Neste momento, ele ergueu sua longa espada e moveu-se lentamente. Esta espada parece ser retirada lentamente. Mas olhando para esta cena, Lin Xiu podia sentir claramente o poder extremamente potente contido nesta espada aparentemente lenta. Estrondo. No momento seguinte, esta espada abriu um buraco no céu. Todos os tipos de feras voando no céu foram absorvidos por este espaço quebrado, dividindo o espaço. E neste momento toda a pessoa de Lin Xiu voltou instantaneamente à realidade. Olhando em volta, ele não pôde deixar de ofegar. Havia suor frio em sua testa. Capítulo 896. Cultivando a habilidade de nível sagrado. No entanto, à medida que as informações em sua mente foram compiladas, Lin Xiu ficou chocado ao descobrir que este Heaven Break Strike era a imagem que apareceu em sua mente agora há pouco, a habilidade que o homem usou para cortar os céus e a terra. E essa habilidade não se restringe a nenhuma arma. Em outras palavras, se você usar uma lança, também poderá produzir esse efeito. Um tiro, quebrando o céu. Esta é realmente uma habilidade avassaladora que pode destruir o espaço. Pensando nisso, Lin Xiu não pôde deixar de ficar um pouco animado. Não há como comparar esta habilidade poderosa com qualquer habilidade anterior. Mas da mesma forma, o uso de uma habilidade tão poderosa requer muito poder. No entanto, o consumo de energia desta habilidade diminuirá gradualmente com o aprimoramento da própria força e proficiência nesta habilidade. Quanto tempo faz? Lin Xiu olhou para Zhao Yongjuan, que ainda estava parado ao lado dele, imóvel, e disse em voz alta. 1 hora. Zhao Yongjuan disse. 1 hora se passou. Lin Xiu ficou surpreso. Agora mesmo ele pensou que era apenas uma questão de alguns minutos. Vamos sair. Depois de se levantar, Lin Xiu descobriu que suas costas estavam cobertas de suor. Ao mesmo tempo, fora do pagode de 9 andares, todos os guerreiros que não pertenciam à família Zhao foram dispersos. Naquela época, todas as pessoas que estavam ao redor do pagode de 9 andares eram da família Zhao. Há muitos membros da família Zhao e agora eles cercaram o pagode de 9 andares. Xiaoqin, de onde veio seu amigo? Neste momento, um velho ficou ao lado de Zhao Xiaoqin e falou com ela. Ele é o atual chefe da família Zhao, ou seja, o avô de Zhao Xiaoqin, Zhao Qi. Embora Zhao Qi pareça um homem velho, a pele de suas mãos não se parece em nada com a de um homem velho. Além disso, seus olhos são aguçados e não há nenhuma turvação. Eu o conheci na área de caça. Não sei de onde ele veio. Zhao Xiaoqin balançou a cabeça neste momento e contou-lhes o que aconteceu anteriormente. Depois que Zhao Qi ouviu as palavras de Zhao Xiaoqin, a expressão em seu rosto ficou incerta. Um estranho entrou na 9ª história. Um andar onde ninguém conseguiu entrar durante todos esses anos, mas nessa hora alguém entrou. O humor de Zhao Qi ficou complicado. Pai? Zhao Lin também olhou para seu pai, Zhao Qi neste momento. Dar uma olhada. Ao que disse levemente. Zhao Lin parecia querer dizer algo, mas não disse nada, apenas acenou com a cabeça. Quem ficou mais chocado foi Zhao Xiaoqin. Neste momento, Zhao Xiaoqin ainda estava parado ali, olhando fixamente para a frente. Estrondo. No momento seguinte, o portão de pedra do primeiro andar foi aberto. Os olhares dos membros da família Zhao ao redor deles olhavam para lá. As figuras de Lin Xiu e Zhao Yongjuan também apareceram aqui nesta época. Essas pessoas olharam para Lin Xiu e Zhao Yongjuan aqui, seus olhos estavam alertas. Há muito tempo que Zhao Yongjuan não aparecia. Sob o li deslumbrante, ele não pôde evitar cobrir os olhos com os braços. É você mesmo? Zhao Xiaoqin olhou para Lin Xiu que saiu. Até agora, ela parece estar em estado de descrença. Lin Xiu, ele realmente chegou ao 9º andar e agora até desceu. Você é Lin Xiu?
Capítulo 897. Você é digno de perguntar meu nome? Zhao Qi olhou para Lin Xiu ali e disse em voz alta. Ao lado de Lin Xiu havia um homem desleixado com barba cheia, cujo rosto não podia ser visto com clareza, fazendo com que as sobrancelhas de Zhao Qi se enrugassem. Ele não conseguia entender por que havia um homem assim aqui. Os dois invadiram o 9º andar? Lin Xiu olhou para os membros da família Zhao ao seu redor, seus olhos se estreitaram involuntariamente. Por quê? Por que tantas pessoas vêm me receber? Zhao Lin olhou para Zhao Qi, hesitou por um momento e disse bruscamente para Lin Xiu. Você entrou no 9º andar do pagode de 9 andares de nossa família Zhao? E daí? Lin Xiu disse levemente. Você sabia que a carta de habilidade do 9º andar é transmitida de geração em geração por nossa família Zhao? Se você conhece o seu lugar, entregue-o para mim. Zhao Lin olhou para Lin Xiu e continuou a falar. As cartas de habilidade de nível sagrado eram extremamente atraentes para qualquer um, e esta carta de habilidade de nível sagrado ainda está na torre do 9º andar de sua família Zhao. Embora tenha sido dito que pertenceria a quem o conseguisse, eles ainda não estavam dispostos a entregá-lo a alguém de fora. Ah, você quer isso? Lin Xiu ergueu as sobrancelhas e tirou do bolso o cartão de habilidade de nível sagrado. Nesse momento, os olhos das pessoas ao redor estavam todos voltados para a mão de Lin Xiu. Cartas de habilidade de nível sagrado, mesmo no planeta Namir, são cartas de habilidade extremamente raras. Definitivamente não posso deixar esse garoto tirar isso. Me dê. Quando Zhao Lin viu a carta de habilidade branca na mão de Lin Xiu, ele imediatamente disse em voz alta. Pegue. Um sorriso estranho apareceu no canto da boca de Lin Xiu. Então ele sacudiu os dedos da mão direita e a carta de habilidade em sua mão voou diretamente para Zhao Lin. Olhando para esta cena, os olhos de Zhao Lin revelaram êxtase. Ele estendeu a mão para pegar esta carta de habilidade. No momento em que recebeu esta carta de habilidades, Zhao Lin, que estava exultante, de repente ficou extremamente feio, porque não há flutuação de energia nesta carta de habilidade. Isso significa que as informações nesta carta de habilidade de nível sagrado já foram absorvidas por alguém. Droga! Zhao Lin sentiu que estava sendo enganado. Neste momento, ele jogou a carta de habilidade no chão e rugiu para Lin Xiu. Não o deixe ir. Os guerreiros da família Zhao ao redor ouviram as palavras de Zhao Lin e no momento seguinte cercaram Lin Xiu. Todos seguravam armas afiadas nas mãos e olhavam para Lin Xiu, cheios de hostilidade. Retiro. Vendo esta cena, Zhao Yongjuan saiu imediatamente, olhou para as pessoas ao seu redor e disse em voz alta. Suas palavras pareciam carregar algum tipo de poder aterrorizante. Quando esses guerreiros da família Zhao ouviram suas palavras, eles inconscientemente deram um passo para trás no momento seguinte. Quem é você? Zhao Qi olhou para este homem selvagem e disse levemente neste momento, porque ele podia sentir claramente que a força do homem à sua frente parecia incomum. Você é digno de perguntar meu nome? Zhao Yongjuan olhou para Zhao Qi e disse levemente. Você quer morrer? Vendo Zhao Yongjuan conversando com seu pai assim, a expressão de Zhao Lin mudou ligeiramente e a longa espada pendurada em sua cintura foi puxada diretamente da bainha, de frente para Zhao Yongjuan. Foi um golpe no ar. Capítulo 898. Um ancião da família Zhao. A feroz aura da espada dirigia-se diretamente para Zhao Yongjuan. Bum, bum, bum. A aura da espada parecia aterrorizante, pois havia um enorme barulho no ar enquanto viajava. Pelo que Zhao Lin queria, Zhao Yongjuan seria definitivamente cortado em dois. Estrondo. No último momento, quando a aura da espada estava prestes a cortar Zhao Yongjuan em dois, ele desapareceu. Como isso foi possível? Zhao Lin ficou em estado de choque quando viu o que aconteceu. A mudança agora estava fora de suas expectativas. Qual o seu nome? Zhao Yongjuan olhou para Zhao Lin enquanto perguntava categoricamente. Havia uma expressão peculiar em seus olhos que fez Zhao Lin estremecer quando olhou para Zhao Yongjuan. Zhao Lin. Sua boca tremeu e ele gaguejou enquanto tentava responder. Zhao Lin? Nunca ouvi falar de você. Zhao Yongjuan balançou a cabeça. Quem é o chefe da família agora? Ao mesmo tempo, ele olhou em volta antes de fazer outra pergunta a Zhao Lin. Pirralho. Quem você pensa que é? Zhao Qi entrou e imediatamente perguntou ao estranho. Por alguma razão, ele continuava sentindo que Zhao Yongjuan era um idoso. Foi estranho. Parecia que este homem era parente da família Zhao. Zhao Qi? Quando Zhao Yongjuan viu quem era, ele imediatamente reconheceu Zhao Qi. Zhao Qi ficou atordoado. Ele estava pensando consigo mesmo como esse velho saberia seu nome. Eu não pensei que você já fosse tão grande. Zhao Yongjuan continuou falando. Chape Xiaoqin também ficou chocado. Pela forma como Zhao Yongjuan estava falando, parecia estranho, pois a maneira como ele falava soava como um idoso falando com seus filhos. Pegue ele. Então Zhao Lin finalmente se libertou da força de pressão anterior. Ao pensar em como ficou assustado por causa de Zhao Yongjuan, ele ficou envergonhado e ficou bravo com isso. O resto dos guerreiros também seguiu seus comandos e estava prestes a se mover. De joelhos. Zhao Yongjuan rugiu de repente. Todos os guerreiros sentiram os joelhos fracos e se ajoelharam no chão assim que Zhao Yongjuan terminou a frase. Eles não conseguiam nem segurar as armas. Clang! Foi seguido por um grande som quando todas as suas armas caíram no chão. Quando Zhao Qi viu o que aconteceu, seus olhos se arregalaram. Com todo respeito, você é? Zhao Qi tentou se acalmar e quis perguntar a Zhao Yongjuan quem ele era. Pelas habilidades que Zhao Yongjuan tinha, ele era definitivamente uma pessoa muito forte e era horrível. Ele não seria capaz de derrotar este homem. Além disso, ele não pôde deixar de ficar um pouco desconfiado depois de ouvir o que Zhao Yongjuan acabará de dizer. Zhao Yongjuan. Zhao Yongjuan olhou para Zhao Qi antes de dizer categoricamente. Zhao Yongjuan. Esse nome, ele já ouviu falar dele em algum lugar. Espere! Os olhos de Zhao Qi se arregalaram em choque mais uma vez quando ele de repente se lembrou de algo. Zhao Yongjuan.
O nome, ele não é da mesma geração de seu pai? Além disso, ele parecia ter ouvido falar que esse homem era um gênio da família Zhao. Você não, você realmente é Zhao Yongjuan? Aoki também estava gaguejando. Pai, quem na terra é? Zhao Lin viu a expressão no rosto de seu pai e também ficou chocado. Cale-se, de joelhos. Zhao Qi gritou. Saudações, ancião, sou Zhao Qi. Aoki rapidamente se ajoelhou e cumprimentou Zhao Yongjuan. Zhao Lin ainda estava confuso, mas ainda fez o mesmo que seu pai. Xiaoqin. Aoki gritou com a garota que parecia estar congelada no local. Esqueça. Zhao Yongjuan balançou a mão e de repente, o resto deles sentiu como se uma força invisível tivesse sido levantada acima deles e todos foram puxados para ficar de pé. Todos ficaram chocados depois de experimentar uma cena tão chocante. Então todos eles se voltaram para Lin Xiu. Lin Xiu veio com Zhao Yongjuan, o que significa? Ele é o jovem mestre. Zhao Yongjuan respondeu a pergunta como se pudesse ler a mente de Zhao Qi. Saudações, jovem mestre. Zhao Qi não tinha ideia do que estava acontecendo, mas apenas fez o que lhe foi dito. Lin Xiu também ficou surpreso ao ver que Zhao Yongjuan parecia ser muito poderoso na família Zhao. Ancião, devemos ir para frente? Aoki hesitou por um momento antes de perguntar. Zhao Yongjuan voltou-se para Lin Xiu quando ouviu a pergunta de Zhao Qi. Lin Xiu acenou com a cabeça em resposta. Logo, a maioria deles mudou-se para a sala de conferências. Zhao Yongjuan aproveitou para tomar banho e se polir. Ele até cortou o cabelo. Ele está dentro de casa há muito tempo e não tem se arrumado, o que o fez parecer uma bagunça. Senhor Lin, tome um pouco de chá. Aoki estava cumprimentando Lin Xiu respeitosamente. Lin Xiu estava sentado em uma das cadeiras que ficavam no centro do salão, e Zhao Qi junto com Zhao Lin estavam sentados nas laterais. Havia apenas 3 deles no corredor. Lin Xiu pegou a xícara e lentamente tomou um gole de chá. A família Zhao ainda se lembra disso? Ao pousar a xícara, Lin Xiu mostrou a ordem imperial. Zhao Qi e Zhao Lin se voltaram para Lin Xiu. Zhao Lin parecia confuso como sempre, mas Zhao Qi parecia chocado. Esta é a ordem imperial? Ao ver a ordem imperial, Zhao Qi começou a tremer. Zhao Qi ficou um pouco confuso, mas quando ouviu Zhao Qi chamando-a de ordem imperial, a expressão em seu rosto também mudou. Esta é a lendária ordem imperial? Zhao Lin não conseguia acreditar no que via. Ele só viu isso nas transcrições escritas há muito tempo. Como em breve lideraria a família Zhao, ele tinha o direito de saber o que havia acontecido no passado. No entanto, ele não achava que tais coisas lendárias apareceriam bem na sua frente. Zhao Qi era como uma rocha enquanto olhava para a ordem imperial. Então, ele balançou a mão direita e pressionou um dos botões próximos. Com on. De repente, todas as portas ao redor deles foram fechadas. O sistema de iluminação do corredor também foi ativado. Sinto muito, mas este é um assunto sério e para evitar que outros. Eu entendo. Antes que Zhao Qi pudesse terminar a frase, Lin Xiu concordou com a cabeça. Então, está aí a ordem imperial. Zhao Qi acenou com a cabeça. Então ele estendeu a mão para a ordem imperial e percebeu que a palavra Ye estava gravada no verso. Capítulo 899. Guerreiro sábio. Isso mesmo. Esta é a ordem imperial. Lin Xiu disse categoricamente. Pai, não deveríamos. Zhao Lin se lembrou de algo antes de lembrar seu pai. Zhao Qi não falou muito, mas reuniu a energia dentro de seu corpo. Com on. A energia de seu corpo de repente correu em direção à ordem imperial e houve um ruído baixo que ecoou na sala. A ordem imperial iluminou-se com uma luz brilhante e a palavra Ye foi projetada no ar. É real. Zhao Qi tremeu ao ver o que havia acontecido. Lin Xiu também ficou um pouco chocado. Ele não achava que a ordem imperial tivesse tal poder. No entanto, ele olhou para eles com os olhos estreitados. A família Zhao estará interessada em reconstruir a glória da família Ye? Lin Xiu perguntou ao resto deles na sala. Estamos dispostos a fazer tudo o que for dito. Zhao Qi e Zhao Lin se entreolharam antes de se curvarem para Lin Xiu. Ótimo. Lin Xiu acenou com a cabeça com satisfação. Qual é a situação aqui agora no planeta Nanor? Enquanto se sentava na cadeira, Lin Xiu continuou perguntando. Jovem mestre, a maior parte da região norte está sob o controle da família Bai. Zhao Lin clicou em um dos botões da mesa e a superfície imediatamente se transformou em uma tela. Havia um mapa do planeta exibido na tela. Norte. Essa é a parte mais movimentada do planeta? Ao olhar para o mapa, ele perguntou à dupla pai e filho. Pelo que foi mostrado na tela, ainda havia muitas zonas de perigo neste planeta. Além disso, em todo o planeta, 70% deles estavam cobertos pelo oceano. Havia apenas 30% do planeta que era terra. Nessas terras restantes onde os humanos viviam, a maioria deles estava reunida no norte. Também havia muitos guerreiros fortes reunidos no norte. A família Bai é agora a família mais forte de todo o planeta. São mais de 5 guerreiros sábios lá. Zhao Lin continuou falando com Lin Xiu. Sábio guerreiro? Quando Lin Xiu ouviu Zhao Lin, ele também ficou chocado. Os guerreiros sábios eram guerreiros mais fortes que os guerreiros respeitados. Foi dito que o poder de um guerreiro sábio era tão forte que ele poderia destruir mais do que apenas uma cidade com um só golpe. Eles também poderiam facilmente arruinar o planeta inteiro. Havia pelo menos 5 deles que pertenciam à família Bai. Enquanto pensava nisso, o rosto de Lin Xiu parecia horrível. Da situação atual, seria impossível para ele se vingar do mais velho. Mas, jovem mestre, se você conseguir cultivar as 3 habilidades mortais da família Ye, não será difícil restaurar a glória da família Ye. Zhao Qi ficou quieto por um tempo antes de continuar. Você sabe o que eles são? Lin Xiu perguntou a ele em troca. Heaven Breaking Strike Silence e Time Control. Aoki parecia estar muito familiarizado com isso quando disse isso sem qualquer hesitação. Essas habilidades são para guerreiros sagitários.
Se alguém conseguir dominar qualquer um desses três, será capaz de ter força para destruir o planeta. No entanto, as lendas dizem que essas habilidades foram extintas. Com isso dito, Zhao Qi suspirou. Lin Xiu ficou quieto porque já havia dominado a primeira habilidade. Quanto aos outros dois, ele não tinha ideia do que eram. Você tem alguma pista sobre essas habilidades? Lin Xiu perguntou rapidamente. Não tenho muita certeza. Zhao Qi balançou a cabeça. Era verdade que ele não sabia. Lin Xiu obteve a habilidade Heaven Break Strike, era do último andar da Torre das Provações. Mas com a identidade de Lin Xiu agora, Zhao Lin não teve coragem de perguntar a Lin Xiu como ele conseguiu a habilidade. No entanto, você pode tentar procurá-lo na cidade Fogo Selvagem. É um submundo ali. Eles têm a maior e mais forte agência de inteligência de lá. Contanto que você possa pagar por isso, você poderá obter a inteligência de que necessita. Zhao Qi continuou. HMMMMMM. Cidade do Fogo Selvagem? Lin Xiu de repente pensou em como havia outro aliado oculto da família Ye naquela cidade em particular. Sua maior prioridade agora era reunir todas as forças da família Ye no planeta Nanor. Somente com sua força, ele não seria capaz de derrotar a família Ye. Quanto tempo leva para ir para Wildfire City? Lin Xiu perguntou. Se usarmos o dispositivo de teletransporte, poderemos enviar você para lá agora mesmo. No entanto, parece haver alguns problemas e todos os dispositivos de teletransporte foram destruídos. Eles ainda estão tentando consertá-los. Com um androide voador, você poderá chegar lá em 2 dias. Zhao Qi calculou antes de dirigir-se a Lin Xiu. 2 dias? 2 dias não foram nada para Lin Xiu. Como está a família Zhao agora? Lin Xiu perguntou enquanto estreitava os olhos. Zhao Qi também era um homem inteligente e rapidamente entendeu o que Lin Xiu queria saber. Existem cerca de 100 reis guerreiros e 1.200 mestres guerreiros. Entre os reis guerreiros, sou o único no auge. De agora em diante, comece a treiná-los. Lin Xiu tomou um gole de chá antes de dar seus comandos. Você está dizendo. 1 ano. Dentro de 1 ano, quero que toda a família Bai desapareça deste planeta. Lin Xiu disse isso com um tom monótono, mas parecia confiante. Zhao Lin e Zhao Qi ficaram chocados. Ele estava tentando arruinar a família Bai. A família Bai era a família mais forte agora e tinha uma tropa enorme. Se eles lutassem contra a família Bai agora, seriam aniquilados em segundos. Não se preocupe. Daqui a 1 ano, também procurarei aliados. Lin Xiu parecia ser capaz de ler suas mentes e rapidamente os confortou. Sim, faremos o que nos foi dito. Depois de um tempo, as enormes portas foram abertas mais uma vez e Zhao Yongjuan apareceu diante deles. Idoso. Quando viram que era Zhao Yongjuan, Zhao Qi e Zhao Lin os cumprimentaram rapidamente. Depois de fazer um show e trocar de roupa, Zhao Yongjuan até raspou a barba e parecia um jovem agora. Quem diria que ele tinha mais de 100 anos? Zhao Yongju acenou com a cabeça antes de cumprimentar Lin Xiu, jovem mestre. Yongjuan, fique aqui e treine esses homens. Vou partir para outro país. Lin Xiu imediatamente contou a Zhao Yongjuan seu plano. Jovem mestre, você está pronto? Os olhos de Zhao Yongjuan brilhavam de esperança. Capítulo 900, Aqueles da Casa do Ancião. Zhao Yongyuan olhou para Lin Xiu enquanto fazia a pergunta. Era óbvio que ele sabia o que se passava na mente de Lin Xiu. Estou pronto. Lin Xiu estreitou os olhos enquanto respondia ao velho. Zhao Qi de agora em diante trabalhará em conjunto com Yongjuan. Ele olhou para Zhao Qi e deu seus comandos. Sim, jovem mestre. Zhao Qi respondeu imediatamente. Ele estava se sentindo um pouco perdido. O descendente da família Ye voltou e até trouxe a ordem imperial. Ele vem agindo de acordo com as ordens de seus antepassados, obedecendo aos comandos do homem que possuía a ordem imperial. Mesmo quando ele não tinha ideia de qual seria o final. A família Bai tem crescido incansavelmente no planeta Nanor e seria impossível para eles derrotar a família Bai. No entanto, se Lin Xiu conseguisse levá-los ao sucesso na destruição da família Bai, a família Zhao também saltaria à frente dos outros. Esta foi uma oportunidade. Isso faria ou destruiria toda a família Zhao. Jovem mestre, você partiria para Wildfire City agora? Zhao Qi hesitou um pouco antes de perguntar. Hein? Lin Xiu acenou com a cabeça. Ele já realizou as coisas que havia planejado anteriormente e gostaria de ver o que poderia encontrar em Wildfire City. De acordo com o que Zhao Qi lhe disse, a cidade do Fogo Selvagem tem a maior agência de inteligência do planeta. Talvez ele conseguisse encontrar o que precisava naquela cidade. Por favor, nos dê 1 minuto. Estarei providenciando a melhor montagem mecânica para você viajar até a cidade. Zhao Qi acenou com a cabeça antes de sair. Hein? Enquanto esperava que Zhao Qi providenciasse a montagem mecânica, Lin Xiu entrou no pátio e viu Zhao Xiaoqin. Zhao Xiaoqin andava sem rumo para frente e para trás no pátio. Quando ela notou Lin Xiu ao lado dela, seus olhos imediatamente se encheram de medo. O que está errado? Você tem medo de mim? Lin Xiu achou sua expressão engraçada e riu enquanto falava com a jovem. Jovem mestre. Zhao Xiaoqin parecia ter descoberto o que havia acontecido e rapidamente cumprimentou Lin Xiu. Ela não tinha ideia de que Lin Xiu era o segredo que a família vinha protegendo. Ele era descendente da família Ye. Rachadura, rachadura. Naquele momento, o som de uma montagem mecânica aproximou-se lentamente deles. Quando eles se viraram, viram um cavalo de batalha androide caminhando em direção a eles. Jovem mestre, este é o cavalo de batalha androide mais avançado que pudemos encontrar nesta cidade. Tem a velocidade mais rápida. Você deve conseguir chegar a Wildfire City dentro de 2 dias. Zhao Lin entrou no pátio com um cavalo de batalha androide. Tudo bem, eu irei embora agora. Lin Xiu acenou com a cabeça. Já há comida e bebidas preparadas para você. Zhao Lin continuou falando com Lin Xiu. Tudo bem. Havia um pequeno computador conectado ao cavalo e um mapa exibido nele. Este cavalo de batalha androide traria Lin Xiu diretamente para Wildfire City. Jovem mestre, está uma notícia sobre a família Huang de Wildfire City. Também há uma carta aqui.
Passe para a família Huang e eles saberão o que fazer. Zhao Qi passou uma carta manuscrita para Lin Xiu. Claro, Lin Xiu pegou a carta e acenou com a cabeça mais uma vez. Ele colocou a carta no bolso e estava prestes a partir em seu cavalo de batalha androide. Rachadura, rachadura. De repente, ouviram passos vindo de trás deles. O que está acontecendo? Quando Zhao Qi ouviu os passos, ele não pôde deixar de franzir a testa. Aqueles da casa do idoso parecem ter retornado. Zhao Lin respondeu em vez disso. Aqueles da casa do idoso? Zhao Qi, Zhao Lin, o que você pensa que está fazendo? Então a voz de um velho veio à distância. Lin Xiu deu uma boa olhada e percebeu que havia vários anciãos caminhando em direção a eles. Seguindo atrás deles estavam alguns jovens guerreiros. Eles estavam todos vestidos de branco e tinham armas fortes e afiadas nas mãos. Lin Xiu ativou seus olhos analíticos e sabia que todos eles eram reis guerreiros. Quanto aos mais velhos da frente, eles estavam no auge. Velho, o que você está dizendo? Zhao Qi parecia estar bravo com o que o velho acabará de dizer. Ele era o líder da família Zhao agora, mas a casa do mais velho ainda tinha uma grande influência quando se tratava de assuntos familiares, e foi por isso que Zhao Qi ficou furioso. Você realmente acredita que este homem é descendente da família Ye? O velho apontou para Lin Xiu. Parecia que eles já sabiam o que estava acontecendo. Você esqueceu as palavras de nossos ancestrais? Zhao Qi franziu a testa e perguntou em tom frio. A Ordem Imperial. Eu quero ver a Ordem Imperial. O velho não se mexeu e exigiu ver a Ordem Imperial. Zhao Kun, chega. Zhao Qi tentou detê-lo. Esse homem se chama Zhao Kun, da casa do mais velho. Cada decisão tomada pela família Zhao deve ser aprovada pela família do idoso. O chefe da família não pode decidir por conta própria. Zhao Xiaoqin, que estava ao lado de Lin Xiu, sussurrou para ele. Lin Xiu acenou levemente com a cabeça. Eu só queria ver a Ordem Imperial. Como você poderia simplesmente tomar uma decisão que poderia afetar muito a família Zhao? Zhao Qi e Zhao Kun estavam se encarando e nenhum deles estava disposto a recuar. Você? Zhao Qi ficou furioso quando ouviu o que Zhao Kun disse. Esta é a Ordem Imperial. Lin Xiu se destacou e tirou a Ordem Imperial do bolso antes de mostrá-la a Zhao Kun. Quando Zhao Kun viu a Ordem Imperial, seu aluno tremeu. Me dê isto. Quero dar uma olhada mais de perto. Zhao Kun continuou exigindo a Ordem Imperial. Então, Lin Xiu lançou a Ordem Imperial para Zhao Kun. Estrondo. Zhao Kun capturou a Ordem Imperial. Ele reuniu energia de seu corpo e a transferiu para a Ordem Imperial. Logo, a Ordem Imperial começou a brilhar com uma luz branca brilhante. Então, houve uma enorme projeção da palavra Ye no ar. É o bastante? Lin Xiu perguntou calmamente. A expressão nos olhos de Zhao Kun mudou. De repente, ele olhou para Lin Xiu com olhos assassinos e disse, isso é falso. Mate ele. Não se atreva. Zhao Qi e Zhao Lin mudaram de expressão quando ouviram o que Zhao Kun disse. Zhao Qi, não acredite neste homem. Ele é uma farsa. Zhao Kun gritou. Ele rapidamente colocou a Ordem Imperial no bolso e puxou a espada. Ele segurou sua espada e correu em direção a Lin Xiu. Ele queria acabar com Lin Xiu com um golpe. Lin Xiu permaneceu imóvel no local, como se não pudesse reagir. Quanto a Zhao Xiaoqin, ela também ficou chocada. Havia uma aura de espada aterrorizante vindo dele. Zhao Xiaoqin, que estava a alguma distância, já podia sentir a dor aguda que vinha disso. De repente, uma coisa alucinante aconteceu. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.